Trânsito. Guilherme da Silva tem trânsito carregado na chegada à Anchieta. Pela própria Anchieta, lentidão nas duas pistas no cruzamento com a Barreto Leme. Na pista da esquerda, o motorista reduz a velocidade desde a Conceição. Não consegue fugir da correria do dia a dia? A solução é o arroz à grega e farofa 5 grãos Caldo Bom. Vai sobrar tempo até para curtir aquela preguiça. Gostou? Acesse a loja Caldo Bom. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Júlio Nascimento. 5h03. Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170, você conectado pelos aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Alô você em Ribeirão Preto, passando pela cidade, acompanhando em AM 1270 também. Está no ar o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. Vamos juntos até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Avante, meu Bugre, com fibra e testemunho. E chegando com o destaque do Guarani, repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Outro pra você, Júlio Nascimento. Tá tudo bem com o amigo? Sextou, hein, Júlio Nascimento? Sim, tudo bem, tudo Band. Sexta-feira, como disse Ricardo Capriotti, coisa linda. É verdade, né? Você foi muito bem, Júlio, e muito bem também foi o voo do Guarani até a cidade de Curitiba. O Bugre está entrando no hotel, ficando concentrado para a partida de amanhã às 9 da noite. Daqui a pouco o Júnior Todinho vai falar na Bandeirantes. Técnico Daniel Paulista, que vai mandar a campo pela terceira vez a mesma equipe do Bugre. Júlio. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta treinou hoje cedo, com foco total no Brasil de Pelotas. Adversário da Macaca de domingo, às 6h15 da noite, no Moisés Lucarelli. A Ponte precisa dos 3 pontos para se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela. A grande novidade no treino de hoje foi a volta de Leonaldi, que é uma das opções do técnico Gilson Kleina para a vaga de André Luiz, que está suspenso. Albuquerque treinou, mas segue como dúvida na lateral direita. E o presidente do Conselho Deliberativo da Ponte, Tagino Alves, publicou nota e disse que vai apurar e tomar todas as providências necessárias em relação ao episódio lamentável que aconteceu ontem na reunião do Conselho, que foi cancelada por falta de segurança. Aqui é Brasil! Aqui no peito de ti!
você. Vamos junto. Vamos junto, Brasil. E o técnico Tite convocou a seleção para os jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. A lista conta com 5 jogadores que atuam no futebol brasileiro: Everton do Palmeiras, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Edenilson do Internacional, Everton Ribeiro e Gabigol do Flamengo. Brasil, Brasil, Brasil! Corinthians. Salve o Corinthians! Amanhã tem derby paulistano, destaque do Corinthians com João Paulo Capelani. Atenção, técnico Silvinho fecha hoje a preparação do time que pega o Palmeiras. Amanhã na Neoquímica Arena, duelo que a Rádio Bandeirantes vai acompanhar. Sem o Gabriel, que está suspenso pelo cartão amarelo e pelo cartão vermelho também no outro jogo diante do Bragantino fora de casa, o Silvinho deve escalar ou Cantilho ou Xavier. Esta é a briga no meio-campo do Corinthians. O Xavier, que há algum tempo vem treinando e sendo testado como zagueiro nos treinamentos, o Cantilho perdeu espaço há 7 partidas que não entra em campo sob comando do técnico Silvinho, então não está descartada a possibilidade do colombiano, depois de muito tempo, voltar a jogar e ser titular no comando do meio-campo. Ao lado do Juliano, Renato Augusto, que ainda não tem condições de atuar os 90 minutos. Pode ficar como opção do banco de reservas. Na frente, todos sabem, William, Roger Guedes e Jô. Esse deve ser o time do Corinthians para o pegar de amanhã contra o Verdão. Da união de duas cores mágicas nasceu a força e a raça. Um mês após pedir para sair, Hélio dos Anjos é apresentado do Náutico. O técnico retorna aos aflitos para reassumir o time que, na sua ausência, foi comandado pelo técnico Marcelo Chamusca. Quando surge o alviverde imponente. O outro lado do derby, o Palmeiras, Vinícius Bueno. Com a convocação do goleiro Everton e a decisão da CBF de adiar os jogos dos times brasileiros durante a rodada tripla das eliminatórias para a disputa da Copa do Mundo do Catar, o Verdão pode ficar até 2 semanas sem entrar em campo entre os dias 13 e 17 de outubro. Em relação ao clássico de amanhã, na Neoquímica Arena contra o Corinthians, o Palmeiras terá todo o seu elenco à disposição. Abel Ferreira, que está invicto contra o Corinthians, vai para o seu 5º derby, poupando um ou outro jogador que esteja próximo de lesão, mas sem esse papo de time reserva. STJD pune o Brusque com a perda de 3 pontos após racismo contra Celcinho. O clube também vai pagar multa de R$60 mil. O time catarinense deve recorrer ao pleno do STJD, mas que foi um passo e tanto. Isso foi. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O São Paulo com Paulo do Vale. O São Paulo vive a expectativa de receber novamente o seu torcedor após a liberação do governo do estado de São Paulo para o retorno do público aos estádios a partir do dia 4 de outubro. No dia 7, uma quinta-feira, 6h30, o São Paulo tem o clássico contra o Peixe no Morumbi e deve receber o seu torcedor pela primeira vez após a proibição de torcida ainda no ano de 2020. Antes disso, já neste sábado, 9 da noite, o tricolor recebe o Galo no Morumbi. 3º jogo consecutivo em casa. E o técnico Hernan Crespo já prepara a equipe. Vive a expectativa de contar novamente com Luciano, que ficou de fora do último jogo contra o América por conta de uma inflamação ocular. Dependendo da participação do atacante nas próximas atividades, inclusive hoje 4h30, ele pode ser confirmado na partida. Retorno certo é do zagueiro Léo, que cumpriu suspensão contra o Coelho. Fórmula 1, Verstappen fará a 4ª troca de motor e larga em último no GP da Rússia. Segundo o chefe da equipe, Christian Horner, a troca foi antecipada por causa da chuva esperada sábado amanhã no circuito de Sochi. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos, Gustavo Soler. No Santos, o técnico Fábio Carille fará uma mudança tática. Sai o sistema 3-4-3 para a entrada de um esquema com mais opções no setor do meio de campo. O intuito é fazer com que a bola chegue com mais facilidade para os atacantes finalizarem a meta adversária. Com isso, para o compromisso contra o Juventude, neste domingo às 4h, a provável escalação do Santos conta com João Paulo no gol, Danilo Boza, Emiliano Velasquez e Wagner Palha, meio de campo de Pará ou Madson na direita e Felipe Jonathan na esquerda, e centralizados Camacho, Giamota e Carlos Sanches. A dupla de ataque conta com Marinho e Léo Batistão.
Com a liberação de retorno ao público a partir do dia 4 de outubro, feita pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, a diretoria do Alvinegro Praiano já está se preparando para ter 30% dos seus torcedores dentro da Vila Belmiro no próximo dia 10 de outubro. Duelo que será contra o Grêmio no domingo às 4 horas da tarde. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, um abraço pra você, CH. Qual é o seu destaque? Oi, Júlio, boa tarde para você. Um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes espalhado por todo o planeta. Final de semana de muita emoção pro futebol de Campinas, hein? Amanhã, um jogaço de futebol. Eu tô falando, evidentemente, de Guarani e Coritiba, Coritiba e Guarani, um jogo que vale muito para os dois. E não menos importante, domingo, Ponte Brasil de Pelotas, jogo em Campinas, que a Ponte, teoricamente, tem a obrigação de fazer 3 pontos. Enfim, tem Série C amanhã na tela da Band à tarde, à noite tem Coritiba, domingo tem Ponte Preta. É futebol para todas as torcidas, Júlio. Vem aí o Tigrão, o fera da opinião. Um abraço para você, Valdemir. Tudo bem? Qual é o seu destaque? Alô, meu caro Júlio Nascimento, que rodada maravilhosa de fogo e extremamente importante para o futebol de Campinas. O Guarani, olha o Guarani tentando mostrar que não é um intruso em G4. O Guarani tentando provar que o momento é bom e que ele realmente quer o acesso numa briga de cachorro grande contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Esse jogo amanhã, 21 horas. Jogo duro, mas é duro pro Coritiba também. E se o Guarani quer realmente entrar naquele bloco que todo mundo quer, ou seja, dos 4 que vão subir, ele não pode mais daqui para frente no afunilamento do campeonato escolher adversários. E nada melhor do que uma vitória convincente diante do líder para mostrar para todo mundo que realmente a pretensão dele é concreta e cheia de possibilidades de acesso. E a Ponte só no domingo 18h15, que horário chato, hein? A Ponte com o Brasil de Pelotas. Eu não quero dizer que é obrigação a vitória, mas a Macaca ganhando, ela é favorita, também cresceu, o Gilson deu um jeito no time. E olha, eu acredito sim que a Macaca passa por cima, com todo respeito ao Brasil que não vence há 11 rodadas, que a Ponte vai deixar ele a 12 sem vencer e chegando a 32, fica aí precisando de mais 12 pontos até o final. Acho que a Macaca ganhando o jogo dá um passo, outro passo gigantesco para pelo menos, não era isso que a torcida queria, mas já que aconteceu tudo errado, deu errado, para pelo menos sacramentar a sua permanência para o ano que vem, mudando o planejamento e quem sabe aí sim buscando o acesso para a elite. Júlio, daqui a pouco a gente vai esmiuçar tudo isso daí e sextou. Vai devagar porque água demais mata a planta. Isso aí, Valdemir Gomes. Estamos no ar com Bandeirantes Esportiva nessa sexta-feira. Trabalhos técnicos de Joels Cardoso, coordenação técnica de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Marcos Luiz e Antônio Lupe. Comentários com Carlos Henrique e Valdemir Gomes. Comando de esportes da Bandeirantes de Carlos Batista e a direção regional de Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada
formado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, o Guarani vai encarar o Curitiba às 21 horas no estádio Couto Pereira, em Curitiba. E no domingo, a Ponte Preta vai enfrentar o Brasil às 18h15 no estádio Moisés Lucarelli. Jogo da 26ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Carlos Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e o público em geral. Atenção para a mais nova loja. Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Jardim Cristina, no distrito de Ouro Verde, em Campinas. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. E atenção, hein? São 2 lojas.
uma na Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. E esta loja é espetacular, atendendo toda a região do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168. Disque Entregas, ligue 3295 5188. Ou então chame pelo WhatsApp 999 60 6673. 999 60 6673. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entregas. Cirúrgica Popular. Júlio Nascimento. Muito bem, são 5h21, sexta-feira. Claro que eu estou esperando aqui a sua participação pelo nosso WhatsApp, porque tem Fala Galera. Fiquei devendo aqui. Isso, Mundial. Não manda escrevendo não, que eu não sei ler não. Mundial. Eu até sei, ler um pouquinho. Mas eu prefiro o áudio também. Então mande aí o seu áudio, a sua participação, para que a gente tenha aqui a sua voz participando conosco do Bandeirantes Esportiva 971021493. Você que está no YouTube aí, transfira a sua mensagem para o nosso WhatsApp também, que eu vou ter o maior prazer aqui em registrar. Fiquei devendo ontem aqui algumas mensagens, porque Valdemir Gomes da Vinci empolgou, mas eu prometo recuperar algumas aqui também para reproduzir durante o Fala Galera, tá bom? Vamos então atualizar informações dos times de Campinas. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Vamos com informações do Guarani, repórter Marcos Luiz chegando na Bandeirantes. Fala, Marquinhos. Falo sim, Júlio. Você fica dando corda aí nessa questão aí do Valdemir Gomes da Vinci. Daqui a pouco o homem empolga. É sexta-feira e é aquela velha história, né? Cachorro louco ninguém segura, hein, Júlio Nascimento? Ainda mais sem o chefe hoje, né? Aí tem aquela tal da liberdade, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Né? Sextou em casa, né? No home office. Dona Estela só fica de olho no nosso amigo Tigrão. Você fica dando milho pra bode e depois a coisa complica. Bom, brincadeira à parte, a gente só brinca com quem a gente gosta, né, Júlio? Para falar desse Guarani, o time já está em Curitiba, realizou o último treinamento aqui em Campinas para a partida de amanhã, às 9h, no Couto Pereira, contra o Coxa. Técnico Daniel Paulista deverá mandar a campo a mesma equipe que venceu o Remo por 2-0, com gols de Bruno Sávio e também de Júlio César. Aliás, o Júlio fez o primeiro, depois o Bruno Sávio, né? E até a questão do Júnior Todinho, jogador que teve um gol anulado pelo VAR na condição de impedimento. E por falar no Júnior Todinho, ele é o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes, escolhido pela assessoria para bater um papo com a imprensa. Começou falando da questão do entrosamento, principalmente com Bruno Sávio. Entrosamento a gente procura trabalhar no dia a dia, na semana, procurar saber como eles trabalham. Com o Sávio eu já trabalhei, né, no ano passado, com o Júlio César nunca tinha jogado, então a gente conversa bastante, a gente está treinando bastante para poder estar mais entrosado no dia a dia, para poder colocar em prática em jogo. Perguntado se daqui para frente cada jogo vai ser uma decisão, Júnior Todinho respondeu: Sim, cada jogo é uma decisão, né? Desde quando começa o campeonato, cada jogo é uma decisão. A gente botou uma meta de 7 jogos, mas a gente vai procurar mais vitórias, sim. A gente está trabalhando bastante para poder, fora de casa, pontuar e dentro de casa pontuar. Cada ponto que vem hoje é muito importante, então a gente não pode deixar escapar nenhum ponto e vamos lá buscar a vitória fora de casa. O jogador falou da sua condição física. Sim, 100% fisicamente, sim, com certeza. Agora, ritmo de jogo, só jogando mesmo para poder estar 100%. Cada partida tô me dedicando, tô dando o meu melhor para poder ficar bem fisicamente para jogo, né? Para ritmo de jogo. Então, cada jogo vai ser um ritmo diferente. Então, no dia a dia eu treino fisicamente, tô bem e tô preparado para poder jogar já os 90 minutos. O gol anulado pelo VAR na partida contra o Remo. Cara, não é frustração. Isso aí do VAR é muito importante, né? Porque também poderia ser contra a gente. Poderia ter feito o gol e o VAR anulado. Então, eu acho que tá sendo um bom trabalho deles.
não é frustração, é a gente ficar atento também, né, com essa linha de impedimento. Foi pouco ali, mas a gente ficar mais atento para na próxima poder fazer o gol. O que mudou do Júnior Todinho da primeira passagem para esse Júnior Todinho que hoje tenta ser titular e o que você tirou de lição? É um Todinho mais maduro, né? Vou me amadurecendo cada dia. Tô procurando viver o que eu tava vivendo ano passado, poder fazer gol, poder jogar bem. Então eu me cobro muito. Então dia a dia meu tá sendo bem produtivo para poder ser aquele Todinho do ano passado que tava podendo fazendo os gols e dando alegria à torcida bugrina. Na opinião do jogador, o Guarani tem condições de buscar o acesso. Sim, a gente vai para buscar a vitória. A gente sabemos da dificuldade que vai ser, mas a gente vai manter nosso sistema de jogo. A gente vai sempre buscar o gol. A gente vai buscar a vitória e claro que a gente quer esse acesso. A gente vai até, na última rodada, a gente vai brigar pelo acesso. A gente vai ficar ligado todos os jogos. A gente vai dar aquela secadinha nos adversários, né? Mas a gente também tem que fazer nosso papel. E estamos preparados para poder chegar lá e sair com a vitória, sim. A cobrança do torcedor também foi tema na entrevista do jogador. Não é a torcida me cobrar. Eu que tenho que me cobrar dia a dia. Eu que tenho que procurar minha melhora, né? Claro que a torcida vai esperar o Todinho do ano passado. Mas eu também me cobro dia a dia. Eu quero melhorar, quero buscar fazer os gols. Então eu mesmo me cobro dia a dia. Eu preciso do apoio da torcida, né? Eles me apoiando para mim poder estar fazendo o meu melhor futebol. A gente sabe a força que é do Curitiba e a gente trabalhou durante a semana para poder chegar lá e na hora de tomar a decisão certa. A gente preparou bastante. E jogar como falso 9, respondeu o jogador. Eu tô aprendendo a gostar de jogar ali de falso 9. Tô mais próximo do gol, tô mais buscando fazer o gol, tô finalizando. Então eu mudou um pouco a opinião aí. Agora eu tô gostando mais, então tô treinando bastante naquela posição e também treino na ponta. Mas vou estar à disposição do treinador para poder jogar como um 9 ali e ponta também. Fez uma análise sobre o seu desempenho com a equipe do Guarani. A expectativa é sempre as melhores. Eu tô procurando, né, a evolução, tô procurando ficar bem para poder ajudar a minha equipe. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai lá para brincar pelos 3 pontos. Na verdade, somar, né? A gente somar lá é importante. Não podemos vir sem ponto nenhum de lá. Bom, Júlio, palavras, portanto, aí do Júnior Todinho, né? Deve ser o titular mais uma vez, pela terceira vez com a camisa do Bugre. E o Guarani tendo Rafael Martins no gol, Matheus Ludic na lateral direita, a zaga com o Thales e o Ronaldo Alves, Bidu na esquerda, Bruno Silva, que é o capitão do time, junto com o Rodrigo Andrade e o Regis. Na frente, Bruno Sávio, o Júnior Todinho, que falou com a gente, e também o Júlio César. Deve ser este o time do Guarani. Um Júnior Todinho diferente, mais maduro, segundo o próprio jogador, e agora aceita jogar como falso 9. Como faz bem uma situação ruim para depois se recuperar, não só emocionalmente, como também fisicamente, ou não, hein, Júlio Nascimento? E falando em maturidade, ele falou sobre o VAR e achei muito legal a resposta do Todinho, hein? Achei muito legal. Pô, você ficou chateado que o gol foi anulado? Não fiquei chateado. Tava em posição regular, o VAR tem que funcionar para os dois lados. Isso é muito legal. Mostra um pouquinho dessa maior maturidade do Todinho. Agora o que a gente está esperando também é que ele corresponda agora com essa sequência, né, CH, dentro de campo. Já vai para o seu terceiro jogo como titular. Já são aí 2 partidas atuando sob o comando do técnico Daniel Paulista nessa última sequência. E o Todinho agora tem a oportunidade de jogar contra o Curitiba fora de casa. É a minha expectativa. Expectativa da torcida também, né? O pessoal, todo mundo perdeu a paciência. E isso não é por mal com o Lucão. O Lucão teve todas as oportunidades, poderia ter agarrado a chance que teve. Não conseguiu agarrar por uma série de fatores. E o Todinho agora tem a obrigação barra oportunidade para tentar resolver um problema que depois da saída do Davos se tornou crônico. Esse problema ele é tão preocupante que ele interfere no futebol do cara de armação ali. Eu estou falando do Andrigo e também do Regis. Do Regis e do Andrigo. A última partida diante do Remo, ela deu uma sinalização que a movimentação um pouco mais inteligente do Todinho pode ajudar o trabalho do Regis. A gente tem que ver um pouco mais isso. Mesmo porque o próprio jogador está dizendo que ele está se adaptando à posição. Não é a dele, mas ele, como é um cara rápido e inteligente, ele talvez encaixe por ali. Essa esperança, me parece, do Daniel e minha também. Eu acho que funciona mais
um cara que é mais rápido e pode dar mais opções para os laterais que dão profundidade, para os extremas que são rápidos também, estou falando do Sávio também, do Júlio César, e principalmente do meia de articulação, que é o Regis, ora o Andrigo. Então eu tenho essa esperança. Não foram bem diante da Ponte, melhoraram diante do Remo. A partida evidentemente tem um outro peso, porque é fora de casa e contra o líder, mas a tendência teórica é que esses dois melhorem de produção. Estou torcendo para isso. E o problema do Todinho não é dentro do campo. O problema é colocar juízo na cabeça dele e que ele fique calmo. Porque dentro do campo ele dá conta. Se ele estiver bem fisicamente, focado, ele dá conta. Então, eu espero de verdade que ele tenha amadurecido, aprendido com os dois problemas que teve no Guarani e lá no Juventude, e amadureça. Juventude ou Chapecoense? Juventude. Isso aí. Então, tá aí a oportunidade. Tomara que ele agarre, porque, repito, ele é um cara que tem facilidade para fazer gols e é rápido. E o jeito do time, a maneira que o Daniel construiu a montagem desse Guarani, é para um homem de frente um pouco mais rápido. Vamos torcer para que dê certo. A partida é extremamente complicada, todo mundo sabe disso, mas se é complicada para o Guarani, é complicada para o Coritiba também. O Guarani vive um ótimo momento. A diferença é significativa de pontos, mas o Guarani está no bolo. O Guarani está na briga. Até outro dia o Guarani era o melhor visitante do campeonato. Caiu um pouquinho, mas agora a partida de amanhã pode jogar o Guarani como visitante lá para cima e também na pontuação geral. Então, como o time será repetido pela terceira vez, algo que durante o campeonato não aconteceu, então essa também é uma das esperanças que tenho. Que com a repetição do time, com a melhora da parte física do Regis, com a melhora da parte física do Todinho, a solidez defensiva que nas últimas partidas o Guarani tem demonstrado, essa é a minha esperança de que o Guarani consiga trazer um ótimo resultado aí para Campinas. Vamos torcer e vamos aguardar, Júlio. Pois é, ele falou aí, né, Marquinhos, sobre acho que 7 vitórias, né? Ele falou assim que o Guarani tem uma meta aí de 7 jogos. Eu acho que são 7 vitórias, porque 7 vezes 3, 21. Ele falou 7 jogos, né, Júlio? Mas são 7 vitórias. Porque aí 7 vezes 3, 21, com os números que o Guarani já tem, aí 62. Condições, sem dúvida, para brigar pelo acesso, que é o grande sonho, né, Júlio? Bate 62, jogos, não, né? 7 vitórias, né? Bate 62 pontos, né? 14 Isso, mais... exatamente. 21 mais 41, bate 62. Até ele falou assim, mas até a gente vai buscar passar dessa meta aí. Com certeza é o eu objetivo acho do Guarani assim, Júlio, na matemática, assim, nua e crua, 7 jogos, né, 7 vitórias, e aí para ficar mais tranquilo, 2 empates. Aí acho que não tem mais nenhum problema, pelo menos penso assim. São 13 jogos que faltam, não é isso? A matemática é bem tranquila para o Guarani. Sim, pois é. Então é a matemática trabalhando também para o Guarani, para essa sequência de campeonato. Todo mundo aí tá no bolo, né, CH? Ninguém tá se distanciando, nem o próprio Curitiba. O Guarani vencendo o Curitiba, por exemplo, fica numa distância para o líder de 5 pontos, né? E é uma diferença bem baixa comparada a outros anos da Série B. Tá demonstrando equilíbrio, e o que tá chamando atenção, pelo menos a minha atenção, é que o bloco lá de trás tá reagindo no campeonato, viu, Júlio? Você veja que matematicamente, até o Brasil de Pelotas, que joga domingo contra a Ponte, tudo bem, ele está virtualmente, ele está matematicamente com chance, mas ele está com 16 pontos. É diferente, por exemplo, da pontuação da Chapecoense na Série A. Está mais distante. Eles estão aqui ainda com condição, apesar de eu achar que Confiança e Brasil de Pelotas já foram. Eu estou tentando explicar o equilíbrio e esse achatamento de distância de pontos do sexto colocado, por exemplo, que é o Avaí, que tem 40, para o líder, que tem 49. A distância são 9 pontos, ainda por jogar 13 partidas. Então, você veja, o Botafogo perdeu na última rodada para o CSA, que estava lá embaixo, deu uma subida, foi a 8ª colocação, e o Coritiba não conseguiu vencer o Vitória, né? Que era uma situação, não é ruim o resultado do Coritiba na última rodada, mas pela diferença técnica, eu, por exemplo, imaginava que o Coritiba ia chegar lá
e atropelar o Vitória. Não foi o que aconteceu. O Vitória, que é o 17º com 25, o primeiro da zona do rebaixamento, né? Vitória, Londrina, Confiança e Brasil de Pelotas são os piores times do campeonato. Enfim, Júlio, eu acho que essa briga, ela deve permanecer até o final. Eu tenho, assim, comigo, que o Coritiba já subiu. Eu acho também o Botafogo não perde essa vaga, não. Agora, os últimos jogos do Goiás têm assustado um pouquinho. E eu acho ótimo isso. Porque o Goiás estava disparando e ultimamente ele não está indo muito bem, não. E o futebol está bem pobrinho, bem irregular. Não sei. Tem nessa rodada um clássico regional, é Vila Nova contra Goiás. O Vila Nova é o primeiro fora da zona do rebaixamento com 27. Então, prenúncio aí de um jogo muito equilibrado. Vila, que é o time mais rico lá de Goiás. Mas não está bem no campeonato, não. O Goiás está lá em cima e o Vila está lá embaixo. Esse também é outro metal esfregando em metal. De qualquer maneira, eu acho que para despontar do jeito que está equilibrado, só faltando 5 rodadas para o campeonato terminar. Aí eu acho que 2 ou 3 já estarão definidos como times que vão subir. Vai restar 1 ou 2 vagas. O Guarani não pode permitir, não pode descolar do bolo. Então, ele tem que jogar para ganhar do Coritiba. Mas não dá para desprezar um empate, porque afinal de contas o Guarani está jogando contra o líder, né, Júlio? Pois é, 3 rodadas que o Coritiba, por exemplo, tropece, o Coritiba já tem a vaga no G4 ameaçada. Não dá para relaxar mesmo, né? O Náutico foi um time que no primeiro turno tinha a situação mais cômoda do campeonato, relaxou, perdeu jogadores, teve problemas de oscilação. Onde está o Náutico hoje? 9º colocado. O time caiu pela tabela. Então é uma série... A gente sempre falava isso, né? Nos primeiros meses da temporada. Vem aí a Série B mais equilibrada dos últimos tempos. Vem aí uma bezona muito acirrada. E tá acontecendo isso de fato, né? Isso está se comprovando com o andar da carruagem. O Alexandre do Cambuí pergunte ao Marquinhos se quando voltar com os torcedores no brinco, se vai poder frequentar por enquanto somente o sócio torcedor. É que assim, o Marquinhos, até estava tendo essa conversa no Bloco da Ponte hoje pela manhã com o Lupe, que na verdade a gente tem que esperar os clubes se manifestarem sobre como vai ser essa volta dos torcedores, né? Porque não sabemos, né, o Marquinhos, como que vai funcionar essa questão ainda, né? Como que cada clube vai adotar, porque pode não ter um padrão. Algum clube pode privilegiar o sócio torcedor, outro clube pode privilegiar o torcedor comum, outro clube pode privilegiar os idosos. Então, não tem uma regra. E não tem como saber antes. Acho que cada clube agora de São Paulo está se planejando, né? Tá pensando como vai ser isso, né, Marquinhos? Para a sequência do campeonato. Júlio, aqui é o Jaime, hoje em Ubatuba. Veja quem eu contratei para um show de Natal, que me deram uma opção na IBM. Tive várias opções e não tive dúvida. Sandy Júnior. Pô, você é maluco, cara. Ainda crianças. E ontem eu falei aqui, eu cravei ontem, ninguém ainda me provou o contrário. Sandy Júnior foram os maiores adolescentes da história do Brasil. Adolescente, hein? Não vale adulto. Então ali dos 12 aos 15, 16 anos, ninguém foi maior que a dupla Sandy Júnior artisticamente falando. Quero que me provem o contrário. Júlio, o Brusque perdeu 3 pontos sobre o caso Celcinho? Sim, o Xandão, perdeu. Trouxemos em manchete aqui, cabe recurso, mas já foi um baita avanço do STJD. Parabéns ao STJD. O Wagner de Campinas, a liberação de público nos estádios a mim gera uma tranquilidade, porque teremos, em termos de público em Campinas, algo muito próximo à média atual, que é de 3 mil torcedores. Agora a preocupação é com a fiscalização 100% dos torcedores. Bom, Wagner, a gente tem que acreditar, né? Tem que acreditar que vai haver fiscalização aí da maneira que a CBF e o governo acordaram. Vamos acreditar que isso será feito da melhor maneira possível. Júlio, pergunte ao CH se o Guarani deve fazer marcação individual em cima de Léo Gamalho e como ele enxerga o futebol do Coritiba, que é comandado por um técnico estrangeiro. Gustavo, um abraço para todos vocês. E aí, CH? O Léo Gamalho está fazendo um campeonato bom, com os atacantes que tem do lado dele, com o meio-campo que tem o Coritiba, com o time no geral, né? Que foi realmente
foi muito bem montado o time do Coritiba, o trabalho do Gamalho fica diferente. E o trabalho também da comissão técnica é muito positivo, mas eu acho que tem que esperar. Eu vi os últimos 3 jogos do Coritiba, eu confesso que eu esperava mais. Vamos ver o jogo de amanhã, né? Vamos ver os próximos 5 jogos, faltam 13, né? Eu estou falando que com 5 faltando, nós teremos pelo menos 2 ou 3 definidos que vão subir. Vamos ver se realmente esse Coritiba vai deslanchar ou vai começar a engasopar, a bobear, né? A patinar. Vamos esperar um pouquinho mais, porque daqui para frente é regularidade. Os times que querem subir é matar em casa e no mínimo empatar fora. Pode fazer a conta aí. Daqueles que faltam 13, 6 em casa e 7 em casa e 6 fora, né? Se matar todos em casa 21, é só falar para todo mundo, somar os 21 do Avaí para cima ou do Guarani para cima, para ver se não dá para subir. Enfim, de qualquer maneira, vamos esperar um pouco mais, mas o time do Coritiba é um time muito forte e um time que tem que ser respeitado. Inclusive o Castan volta nessa partida, né, contra o Guarani. O Castan que fará com certeza dupla com o bom Henrique. Experiência não falta, né, Júlio? Exatamente, o Coritiba é um time muito experiente. Ô CH, discorra sobre engasopar, porque eu quando moleque, eu tinha uma Garelli. Você lembra da Garelli, CH? E aí ela engasgava assim, tinha que ficar soprando o giclê e meus amigos falavam, ó, a sua Garelli tá engasopando. É isso aí, mais ou menos assim, CH? Eu fazia referência, quando eu falei engasopar, da história do carburador de Kombi, de Fusca, que foi o que eu pude ter, né, no meu início de vida, e de repente dava uma engasopada, entendeu? Começava a tossir o carro, era sujeira pra todo lado, daí você tinha que abrir a história do carburador. O Júlio nem sabe o que é carburador. Não sei. Injeção eletrônica, essa coisa toda, mas era complicado, cara, era complicado. Eu só sei o que é carburador porque tem no filme lá do Tropa de Elite. Tem carburador ou não tem carburador? Aí eu sei. Sei que é alguma coisa do carro aí, mas se me colocar na frente de um, eu não vou saber o que é, não. Mais participações aqui dos nossos ouvintes. Aplausos para vocês, grande programação. Eu estou gostando da dupla Thales e Ronaldo Alves. Parece que o Carlão perdeu vaga. O Luiz Gustavo não vem para ser titular esse ano. O que vocês acham? E eu tô convite aqui, né, CH? O Guarani melhorou muito, defensivamente falando, no segundo turno, né? Com o Thales e com o Ronaldo Alves. Mas tem aquilo que o treinador tem justificado. Evidentemente que ele vai falar sempre bem do grupo todo, mas a melhora defensiva ela não passa só pela dupla de zaga, não. Passa pelo conjunto sem a bola. Desde os homens de frente até os laterais, o posicionamento do meio-campo, tudo melhorou. Perceba que o Rafael Martins tem trabalhado menos do que trabalhava no começo do campeonato. Tudo é fruto o quê? Do conjunto, da sequência de treinamentos, da repetição, agora 3 jogos sem mudar o time. Então é um acúmulo de coisas, mas falando individualmente, realmente o Ronaldo Alves deu um casamento com o Thales legal. Grande Bruno Guzmán, bugrino, da pele até o osso. Esse é fera, hein, Júlio? Grande músico também, o Bruno Guzmán, tá mandando uma foto aqui, né? Claro, já na expectativa pro jogo do Guarani, mas ele mandou uma foto aqui com a Sandy. Cara, que moral, hein, Bruno? O Bruno, além de músico, ele tá me devendo uma, né? Adestrador de cães também. Só que acho que ele ficou com um pouco de medo do Sam, viu, Júlio Nascimento? Você mandou uma foto do Sam pra ele, não? Quer adestrar o Sam agora? Não, 15 anos depois? Com mais de 10 anos? Meu Deus, o cara é um urso do Sam. Eu não fico perto do Sam, não, cara. Eu não chego nem no portão. Você é louco. Eu fico preocupadíssimo com o Sam. O Paulistão será transmitido na TV aberta? Sim, será transmitido aqui, respondendo o Carlos. Mudou de emissora, né? Acho que não vai mais pra Globo. Não sei se é Globo e Record, aí até não me informei direito ainda, não li sobre o tema. Só vi que o Paulistão postou aqui que mudou pra Record. Os direitos de transmissão da TV aberta. A gente vai entrar nesse assunto depois da Série B, falando de cotas, falando de divisão de patrocinadores para o Campeonato Paulista 2022.
Pergunte ao Marquinhos sobre Gabriel Menino. Ainda há alguma informação sobre estar bloqueado para venda na Justiça do Trabalho? É o Lucas perguntando aqui pelo WhatsApp. Lucas, um abraço para você. Até agora não tem nenhuma novidade, né? O Guarani ainda não passou valores, não recebeu também absolutamente nada. Então a gente aguarda, mas é algo que o Guarani tem direito, né? Então seria uma graninha boa para o Guarani, viu, Lucas? Um abraço, obrigado pelo carinho. Ótima notícia do Campeonato Paulista, horários mais flexíveis, manda aqui o Alexandre do Cambuí. O Cavalcante, esse lateral direito, Samuel Santos, é pior ou melhor do que o Ludic? O cara é experiente, por que não joga? Ô CH, o Ludic tá jogando bem, né? Eu acho que ganhou a vaga, hein? Acho que o Matheus Ludic ganhou. Eu também acho que ganhou, mas o Diogo é mais jogador que ele, tá mais pronto. Só que o Diogo tá na transição ainda, né? E o menino tá dando conta, não tá jogando, não tá enfrentando nenhum tipo de problema, não. Tá fazendo o arrozinho com feijão, bem temperadinho, dentro do início de carreira dele, né, gente? Não dá pra ficar comparando muito o Ludic. Pelo contrário, eu acho que a torcida do Guarani, nesse momento, devia incentivá-lo, é um garoto da base. E ele vai apresentar oscilação, isso é normal, é absolutamente corriqueiro. Não dá para achar que ele vai... Veja o Bidu que melhorou. O que o Bidu tá amadurecido nesse momento. Bidu fazia umas pataquadas. Aquela briga com o Rodrigo Andrade foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Bidu. Ele deve ter tomado tanto puxão de orelha, tanta dura, que agora ele tá no trilho. Esse menino vai longe, joga muito futebol. E agora ele tá centrado, né? E deu aquela baixadinha de bola... Deve ter colocado na cabeça, olha, eu preciso fazer fez um bom campeonato com a camisa do Guarani, é passaporte para jogar em qualquer lugar, meu irmão. Pode escrever o que eu estou dizendo. É passaporte para jogar fora do país, dentro do país. Então, ele deve ter tomado tanto puxão de orelha que ele acabou amadurecendo. E o Ludic também tomou presta atenção, né? Porque ele tava como titular, perdeu a posição e agora voltou. E dessa vez ele agarrou a oportunidade. Eu até acho que na sequência, quando voltar o Diogo, ele vai sair do time. Mas nesse retorno, ele melhorou muito em relação à primeira oportunidade que teve. O nosso ouvinte manda aqui, Marquinhos. Pergunta pro Marquinhos se dá pro Maxwell. Cara, foi maldoso aqui o Lucão, hein? O Maxwell poderia ficar em isolamento até o final do contrato, não acha? O Maxwell tá com Covid, cara. Tem que torcer pro cara se recuperar, pô. Não, gente, não faça isso não, por favor, né? Vamos torcer pela recuperação do ser humano, né, Júlio? O ser humano nasceu para ser feliz. Aê! E ter oportunidades de recomeçar, né? Ô, Júlio, pergunta pro Bird Green se dá para usar o Didi e adiantar o Bruno Silva para não usar o Índio e o Tony, o Jonas Jesus. O Bird Green, gostei do passarinho verde aqui, cheio de firulas. Eu vou falar um negócio pra você. Eu vou passar essa pergunta em inglês para o passarinho, juro. Mas aqui, quem que é Didi, hein? Entende? Acho que ele quis dizer Titi, né? Ah, verdade. Tem o Titi. Agora tem o Luiz Gustavo também na defesa do Guarani. Isso, acho que ele quis dizer o Titi. O Luiz Caetano em Salt Lake City tá mandando aqui. Júlio Nascimento foi personal trainer da cantora Sandy por 10 anos. Que é isso, cara? Que moral. E manda aqui, o Luizão manda foto aqui, inclusive, com a Sandy aqui, ó, treinando, cara. Pô, sensacional. Eu queria tirar foto com a Sandy um dia aí. Se alguém estiver ouvindo, tiver esse caminho aí pra mim, pô, ficaria extremamente emocionado. Sou fã de Sandy, sou fã de Júnior. Caros, Júlio Nascimento, CH Marquinhos, no jogo do Bugrão contra o Coritiba, não é só marcar o Léo Gamalho, mas sim um esquema que faz a bola chegar nele, onde o Daniel Paulista tem que estudar o adversário, no qual não se deve confiar apenas no entrosamento de Regis, Sávio e Júlio César, porque o adversário já conhece nossos pontos fortes. É o Fábio Campione. Grande abraço a todos, Fabião. Bela análise, bela leitura aqui sobre o esquema do Coritiba. O Coxa. O João Busso. Boa tarde, galera. Ótimo programa para os melhores. Abraços a todos. O CH está monstro nos comentários. Isso, hein? Que moral. Sobre a liberação das torcidas, deveria dividir a cota entre todos os torcedores e não privilegiar apenas os sócios, idosos, comuns, etc. O que vocês acham? O João Busso. Eu acho que essa divisão, né, CH,
ela vai ser feita apenas para outubro, porque se a gente parar para analisar o cronograma que o Dória colocou aí para os estádios, em 3 semanas, em um mês, né? Em um mês, lá no comecinho de novembro, a capacidade já vai estar em 100% dos estádios, então todos vão poder acompanhar a reta final da Série B. Mas eu particularmente tenho uma opinião que aquele cara que continuou sócio na pandemia, que ficou firme ali, colaborou com o clube, ele merece ter sim um pouco de ser privilegiado nesse aspecto de volta aos gramados. É uma opinião pessoal, não precisam concordar. Mas eu acho que o cara merece um bônus porque ele foi ali fiel, né? Foi um sócio torcedor fiel ali, mesmo num momento delicado financeiramente para todo mundo. Carlos Henrique, qual a sua opinião? Bom, deixa eu mandar um abraço para o João Busso, Deus te pague pelas palavras. Olha, o Júlio, isso é uma bola dividida muito grande, porque durante a pandemia nós tivemos um problema social, um desemprego que aumentou demais, a fome, a dificuldade, está todo mundo muito apertado, com dificuldade. E muita gente gostaria de ter continuado, pagar o sócio torcedor, ajudar o clube, não conseguiu, não pôde. Verdade. Então, já mudei de opinião, CH. Já mudei, você mudou minha opinião já, verdade, você tem razão. Não, mas eu não acho que você está errado. Não foi isso que eu disse. Não, mas eu já refleti aqui. É uma situação muito difícil da gente colocar um peso de sentido de trabalho. Isso é muito de cada clube. Por exemplo, eu não sei quantos sócios torcedores a Ponte durante a pandemia, porque eles têm estatística de tudo. Eles têm controle de tudo. O que era antes da pandemia e depois, o que aconteceu. Então eu acho que eles têm que analisar com muito critério o que aconteceu durante a pandemia, para tomar a decisão correta. Tem que ter muita sabedoria para tentar ser correto. É muito difícil, nesse momento, repito, de pandemia, de incerteza no país, você não cometer injustiça quando tem que tomar uma decisão desse peso. Eu não queria estar na pele da diretoria, porque qualquer decisão vai criar discussão. Eu tenho certeza disso. Porque são muitas variantes de situação, Júlio. Sim. No Guarani, a mesma coisa. Na mesma coisa. Como resolver um problema desse diante da situação do dia a dia que nós vivemos aqui no país? Você veja no jogo do Bragantino, né? Que teve lá uma bola dividida gigantesca, libera, não libera. Aí liberaram para 2.500 convidados, só apareceram 1.200. E tem muita gente que vai estar com medo, muita gente que não vacinou. Então, tudo isso tem que ser pesado, né? Não sei, cara. Não sei qual que é a maneira correta. Eu só acho que eles têm que fazer com muito critério e ter responsabilidade. E tentar, eu acho que não vão conseguir. Ninguém vai conseguir. Cometer o mínimo de injustiça com a torcida possível, porque a torcida é o cliente do clube. É a razão do existir de cada agremiação. Então não façam de qualquer jeito. Façam com cuidado e com respeito. Eu vou na esteira aqui do Guilherme Macedo, que com base na média de público dos times, né, recentemente, não vai ter problema assim dessa questão de ingresso. O grande problema, só que aí são duas coisas, né? Primeiro ponto, no caso do Guarani, o Guarani está embalado, isso isso atrai mais o torcedor. Sempre que o time está brigando por G4, isso sempre atrai o torcedor. Pode reparar aí que nas séries B recentes, e o Guarani no período que o Guarani esteve brigando por alguma coisa, o público estava comparecendo em um número maior. E o outro ponto é a saudade, né? A saudade de acompanhar o jogo no campo. São quase 2 anos, então isso gera um desejo de você voltar a sentir o cheiro do estádio, a viver aquele ambiente. Então, talvez no começo a procura seja de fato maior. O que eu percebi nos times na Série B, eu percebi um padrão. Eles priorizam os sócios torcedores, eles abrem um primeiro lote para os sócios, mas já reservando uma carga para os torcedores comuns. Dependendo, aí já cria ali uma fila de espera e todos os ingressos restantes são redirecionados para os torcedores comuns. Tem sido assim, eu vi o Cruzeiro fazendo muito disso, o Operário fez isso no meio de semana. Então, pelo menos nos 2 primeiros jogos aí com 30%, depois aumenta para 50%, depois 100%, o Guarani vai ter que bolar uma estratégia aí que agrade pelo menos a maioria. Opinião dos ingressos, sorteio dos interessados em cadastro de um jogo disponível. E sobre o Matheus Santos,
CH, pergunta aqui o Joel também e o Carlos Cavalcante. Você falou do Diogo Matheus e o Samuel Santos. É uma opção da lateral? Ok. É uma opção para lateral aí do Guarani, ao lado do Lúcio. São 3 jogadores. Até 4, se colocar o Pablo no meio. Mais o Matheus Lúcio que tem jogado. Aí tem o Samuel Santos, que foi contratado e ainda não jogou. E o Diogo Matheus. Se fosse classificar em prateleiras, qual seria a sua prateleira desses 3 jogadores? Então, Júlio, só para complementar aquela história da escolha, do sentido na hora de tomar a decisão para a volta do público, a Ponte tem uma coisa, isso é só uma impressão, a gente vai ver na prática agora. O time hoje está praticando um futebol não tão bonito, mas de muita garra e disposição, e a torcida da Ponte adora isso. Eu tenho certeza que quando voltar o público, mesmo nessa situação difícil, a torcida vai ficar do lado do time. Porque a gente pode questionar a parte técnica e tudo, mas esse time está correndo pra caramba. Você veja, o termômetro é a tua rede social aí. Você pode perceber. E o pessoal critica a parte técnica, acaba dando uma cornetada numa escolha ou outra do Gilson, mas é difícil você ver alguma crítica em relação à entrega do time. Os caras fecharam com o Gilson Kleina. Olha o que era há 10 rodadas a Ponte e o que está hoje. Então eu tenho certeza de uma coisa, só para fechar esse comentário, que na abertura, na volta do público, as 2 torcidas de Campinas vão apoiar os 2 times. Agora, em quantidade, a gente não sabe. Sobre o que você me perguntou, eu acho que o Diogo está no primeiro lugar da prateleira. E esse Samuel, que ainda não jogou, se eu não estou enganado, é bom jogador, hein? Esse cara é experiente. Como o Ludic está jogando bem, é muito curioso. Eu acho que o Diogo na primeira prateleira e na segunda o Ludic, talvez ao lado do Samuel, respondendo aí ao nosso querido ouvinte. Muito bem, já tem Valdemir Gomes também participando conosco. Agora informações do trânsito. Trânsito. Na região do Cambuí, a Maria Monteiro tem tráfego carregado da Américo Brasiliense até a Sampainho. Coronel Quirino tem lentidão na chegada a Moraes Salles. Pela Orozimbo Maia, tráfego intenso no sentido maternidade da Olavo Bilac até a chegada à Avenida Brasil. Sky pré-pago. Recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Carlos Batista. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Júlio Nascimento. Agora são 5 horas e 59 minutos, quase 6 horas. Deixa eu colocar na roda aqui Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Tudo bem, Tigrão? Um abraço pra você. Um abraço de novo aí, Júlio. Um abraço pra você, um abraço pros amigos do nosso Bandeirantes Esportiva. E você vê que, apesar dos objetivos diferentes, né, das duas equipes de Campinas, mas o final de semana se reveste de uma importância vital para ambos, né? O Guarani quer acesso, a Ponte nesse momento briga bravamente para tentar permanecer para o ano que vem, aí ver como é que vai ser o planejamento, tem eleição no meio aí, esse tumulto todo que só atrapalha, né? Só atrapalha violência, né? Pressão, tudo isso daí é horrível. Eu espero que o Gilson Kleina continue com a habilidade de sempre para blindar esse vestiário. Estou muito preocupado porque a Ponte voltou, né, a jogar um bom futebol. A Ponte
passou a ser mais competitiva. Tivesse jogando essa bola que está jogando agora desde o início, ela estaria brigando pelo acesso, e eu espero que fatores extracampo praticados irresponsavelmente, falando-se do time de futebol, não possam atrapalhar e não possam invadir as 4 linhas, né? Já que dentro do Salão Nobre Pedro Pinheiro ontem, aquilo que aconteceu foi uma página muito triste na linda história da Ponte, né? Uma página muito triste, gente sendo agredida, pressão para todo lado, torcedor dentro da reunião, né? Uma coisa muito triste. Eu acho que a Ponte é muito maior do que todo mundo que está tentando, né, levar a coisa nesse nível muito baixo. Eu estou preocupadíssimo exatamente com possíveis reflexos negativos dentro de campo. E a torcida da Ponte como um todo, e não apenas torcedores de a parte seguinte da torcida, mas a torcida da Ponte como um todo tem que estar consciente de tudo que está acontecendo e não pode abandonar o seu clube jamais, porque todos são pequeninos, são minúsculos. Ô Tigrão, só a gente vai falar disso daqui a pouco no bloco da Ponte com mais tempo, só para finalizar aqui as mensagens do Bugre, quero a sua opinião também sobre a sua projeção. Claro, só concluindo o meu raciocínio, queria voltar assim ao tema. Por gentileza, Tigrão, só pra gente não misturar isso, né, os blocos aqui, né, senão... Isso, claro, só para dizer que por maior que as pessoas se deem importância, todas elas são insignificantes diante do tamanho da instituição e que ninguém se esqueça disso. Vamos lá, Júlio, no bloco. Bom, vamos lá, falando do Guarani, sua projeção para amanhã, inclusive, né, um confronto direto aí, o Coritiba tentando abrir uma margem maior para o 5º colocado, enquanto o Guarani tem chance de G4 essa rodada, hein, gente? O Guarani, se conseguir a vitória contra o Coritiba e o CRB perder pro Avaí, que também é confronto direto, o Guarani volta para a 4ª colocação, Tigrão. Muito importante o jogo, empolgante, estaremos nessa, se Deus quiser. Amanhã a bola rola 21 horas, né, Júlio? Horário ruim também, mas vamos lá. Tá valendo, fazemos aquilo que nós amamos, vivemos disso, né? Fazemos um trabalho aqui com muita dedicação, com muito amor, então não tem horário bom, horário ruim. O horário sempre é maravilhoso e a gente agradece a Deus por essa oportunidade de empunhar um microfone com essa repercussão aqui, com essa seriedade, com esse respeito de mais de 80 anos. Então, eu acho que não tem essa de favoritismo. Você acredita que eu estou com esse pensamento já desde quando comecei a pensar a respeito do jogo? Primeiro, o Guarani voltou a jogar um futebol vistoso. Voltou a jogar um futebol que o torcedor tem prazer de ver o time jogar. Futebol para frente, futebol em busca do gol, um futebol agressivo, com a bola nos pés o tempo todo, propositivo, né? E corrigiu, veja que fato interessante. Por isso que eu estou otimista com aquilo que o Guarani poderá conseguir amanhã lá em Curitiba. Veja que fato que tem que ganhar relevo. O time está jogando ofensivamente como nos seus melhores momentos nas mãos do Daniel Paulista. Mas defensivamente não está mais jogando o que jogava nas mãos do Daniel Paulista. Está melhor. O time vem a 3 jogos sem sofrer gols. O time ajustou o sistema de marcação, parece que deu um casamento legal aí na zaga, as laterais estão muito bem cuidadas e muito bem servidas, tem aí o Diogo Matheus voltando, ainda no finalzinho de transição, não é? Mas o menino Matheus Lud, que ganhou um pouco mais de massa moral, ganhou um pouco mais de confiança, de personalidade, e se continuar assim, mesmo pronto para voltar, o Diogo Matheus, muito mais experiente, talvez tenha dificuldade para retomar a posição, porque o menino está muito bem. Então o Guarani corrigiu a questão do gol, né? O gol, que sempre tem sido aí um ponto de grande preocupação para o Guarani, agora parece que tem um dono definitivo,
parece que se ajustou, ganhou confiança, apesar daquele negócio de às vezes ficar parando o jogo desnecessariamente. Isso daí não é legal, né? Não é legal, mas o Guarani vem conseguindo, em algumas partidas, até mostrar um sistema defensivo totalmente organizado e que passa confiança para o torcedor. Passa confiança, sim, senhor. Então, quando você vê um Rafael Martins mais seguro, fazendo boas defesas, saindo do gol com confiança, isso tem a ver com aquilo que a zaga também está fazendo de positivo. Então, se nós passamos a ver, esse é o ponto central, concluindo, do meu otimismo, se nós passamos a ver um Guarani resgatando o futebol do meio campo para frente, que ele já jogou no campeonato e que tinha deixado de jogar, sobretudo com a ausência do Regis, e isso é positivo porque voltou aos seus melhores momentos, nós também passamos a ver um Guarani melhor posicionado atrás do que naqueles momentos em que a gente tanto elogiava o time. Ou seja, está melhor do que antes. Voltou a jogar bem ofensivamente, está jogando melhor do que estava jogando defensivamente. Por isso que eu acho que não tem favorito, tem que jogar com personalidade, não ter nenhuma timidez de agredir o Curitiba. Ah, mas a zaga, nossa, Castan, experiente, voltando, Henrique, jogou Copa do Mundo. É o seguinte, ninguém tem 3 bolas. Bate pra cima, velocidade, de forma insinuante, sobe um pouco a marcação. Não adianta esperar o Curitiba, porque o Guarani perde o jogo. Daí ele vai perder o jogo. Mas vai com a confiança de quem quer mostrar o seguinte, o Guarani está fazendo um campeonato visando o acesso e vai provar isso dentro de campo. E nada melhor do que em cima do líder e na casa dele. Vai ser um jogaço. Talvez um dos melhores do campeonato até agora. E por incrível que pareça, apesar da melhor pontuação e da liderança do Curitiba, eu não vou meter favoritismo para a equipe da casa não, exatamente por tudo aquilo que acabei de falar aqui, de virtudes e de evolução recente do Guarani. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Valeu, Marquinhos. Amanhã, 9 da noite, tem Guarani contra Curitiba, narração de Leandro Bolle. Está registrado aqui na Bandeirantes. Já tem mais informações. Trânsito. Pela Dom Pedro I, o motorista reduz a velocidade no sentido Jacareí, na altura do Trevo de Barão Geraldo, na chegada à rodovia Heitor Penteado e na altura de Souzas. No sentido contrário, lentidão na altura do Santa Mônica e da região dos Amarais até a chegada a Anhanguera. Vestibular Mauá 2022. Acesse mauá.br/vestibular e inscreva-se até 29 de novembro. Provas 17 de novembro ou 5 de dezembro. Carlos Batista. AZ Company Engenharia de Campinas, com mais de 10 anos de experiência voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. Soluções para os diversos segmentos que um edifício necessita. O nome da empresa vem daí. Fazemos serviços de A a Z. Você contrata uma única empresa para fazer diversos serviços, inclusive pisos e parte elétrica e, claro, a recuperação da fachada independentemente do tipo de revestimento que o seu prédio possui. E com isso economiza tempo e dinheiro. Saiba mais. Acesse o site azcompany.com.br, company com Y no final. Ou então mande uma mensagem pelo WhatsApp 19, o código de área, e o número 984334344. A AZ Company Engenharia de Campinas vai revitalizar o centro da cidade de Campinas. E o primeiro prédio a entrar no programa é o famoso edifício Anhumas. Todos os edifícios da área central de Campinas, independentemente das condições, poderão entrar neste programa. Para conhecer a empresa, entre no site azcompany.com.br ou então, para saber mais detalhes e informações do funcionamento deste programa de revitalização, ligue no seguinte telefone:
984334344. 984334344. É só você ligar nesse telefone ou então mandar uma mensagem de WhatsApp. 984334344. AZ Company Engenharia. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, atualização da tabela, porque o Brusque perdeu 3 pontos da competição por conta do caso de racismo envolvendo o meia Celcinho do Londrina, né? Então, com isso, o Brusque cai aí na tabela, vai para 29 pontos. Começa hoje a 26ª rodada, Goiás e Vila Nova jogam a partir das 7 horas da noite, o Clássico das Multidões. Também às 7 horas tem Remo e Náutico, que agora será comandado novamente por Hélio dos Anjos. Às 9h30, Brusque joga contra o Vasco da Gama. Amanhã às 4 horas tem Londrina e Vitória, duelo direto aí na zona de rebaixamento. Também amanhã, sabadão, 5h30, Confiança e Operário. Às 6h30 tem CRB contra Avaí. Às 9 da noite, o Curitiba joga contra o Guarani, transmissão de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes. Domingo, 4 horas, Cruzeiro e CSA. Às 6h15 do domingo, Ponte Preta e Brasil de Pelotas, estaremos juntos nessa. E também domingão, Botafogo contra o Sampaio Correia. Curitiba, 49 é o líder, Goiás, 45 é o segundo, Botafogo e CRB, 44 cada um, fecham o G4. Guarani é o quinto com 41 pontos para entrar no G4. Tem que vencer e torcer por derrota da equipe do CRB. E a Ponte Preta é a 14ª colocada com 29 pontos. Se vencer, vai a 32, pode pular mais uma posição. Na zona de rebaixamento, Vitória 25, Londrina 24, Confiança 18 e o Brasil de Pelotas com 16 pontos. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Carlos Batista. Eu quero falar com você a respeito da Corbela. Isso mesmo, Corbela Tintas, a parceira do pintor. A Corbela Tintas, fundada em 1997 em Campinas, com mais de 40 lojas para atender você. É a loja onde você encontra toda a linha Coral Decora em 3 acabamentos.
fosco acetinado e sem brilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque coral. É isso mesmo que você ouviu. São 2.079 cores disponíveis para a sua escolha. Vá além do convencional e personalize seu mundo com paredes em HD. É isso mesmo, com o melhor preço de Campinas e toda a região. Vai lá, confira em uma loja Corbella Tintas perto de você. Procurou, achou fácil. Acesse corbelatintas.com.br, Corbella com 2 L's. Ou entre em contato pelo zap 3307-4179 ou 3307-4179. Aliás, estou repetindo, né? 3307-4179, 3307-4179. Corbella Tintas. Pensou em tintas, pensou Corbella. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Trânsito. John Boy Dunlop tem trânsito carregado no sentido bairro do Balão da Vila Teixeira até a José Pansetti, na altura da Anhanguera, do Hospital da PUC e do Ipauçurama. Na região do Jardim Londres, lentidão nos 2 sentidos. No sentido centro, lentidão na região do Satélite Íris. Livelo, o programa de recompensas que você junta pontos e troca por viagens, experiências e até cashback. Viver melhor é viver com pontos Livelo. Baixe o app ou acesse livelo.com.br/saiba mais. Edu Pinheiro. Eu adoro uma padoca! Foi fundada em 1973 e desde então tem a missão de levar sabor e qualidade para cada um dos seus clientes. Ambiente aconchegante e preparado para você receber a qualquer hora do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário na sua vida. A Nico está aberta 24 horas, 7 dias por semana. Produtos artesanais desenvolvidos e produzidos na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. Olha, almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. De domingo não tem almoço, tem o café da manhã. Então almoça de segunda a sábado, das 11h30 às 15h. E aproveite o salgado da semana, folhado Bauru com um precinho especial para você conhecer toda a nossa variedade. E claro, não poderia faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico, todos os dias. Deliciosas sobremesas preparadas para você. E ainda tem mais: buffet de caldos à vontade todos os dias da semana para você se deliciar. E nessa semana tem um delicioso festival de sonhos. Atenção, hein? Tem sonho Ferrero Rocher, tem ninho trufado, tem sonho de nozes, sonho de brigadeiro, tem de banana com creme de avelã, tem aquele sonho tradicional de goiabada com creme cheese,
Tem o de creme, mais tradicional ainda, e o sonho doce de leite. E todos os dias, a partir das 18 horas, tem nossas saborosas e recheadas pizzas. Aos finais de semana e feriados, aqui ó, o buffet de café da manhã para começar o dia mais que especial. Novidade no pedaço, hein? O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. Olha, se liga aí nos horários. Sexta-feira, das 19 às 23, Espaço Kids, hein? Sábado e domingo, das 9 às 14 e das 19 às 23 horas. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114 6964 99114 6964 ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Castelo, no coração de Campinas e dos campineiros. Eu falei com muito prazer dela, da Nico Paneteria. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Muito bem, vamos com o bloco da Ponte. Só fazer uma correção aqui, inclusive que tem a ver com a Ponte, né? Porque o Brusque é um adversário aí na parte inferior da tabela, inclusive é o time que estava uma posição abaixo da Ponte, também com 29 pontos, mas ele vai a 26, né? Eu disse 29 era a pontuação antiga do Brusque, agora vai a 26, então o Vila é o 15º agora com 27, o Brusque é o 16º com 26, 3 de diferença para a Ponte Preta. É claro que não é esse o mérito, né? Porque a punição foi por um motivo triste, mas nessa briga aí contra o rebaixamento, essa perda de pontos acabou beneficiando também a Ponte nessa briga contra o Z4. E domingão tem um confronto importante contra o lanterna da competição, uma ótima chance em casa da Ponte buscar mais uma vitória, Antônio Augusto. É verdade, Nascimento, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira. Jogo importante para a Ponte Preta em casa. Macaca não perde há 6 jogos jogando no Moisés Lucarelli, 5 vitórias e um empate no derby, no clássico contra o Guarani. E domingo, 6h15 da noite, mais uma oportunidade da Ponte conquistar uma vitória e se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela. Hoje de manhã, o técnico Gilson Kleina iniciou essa pequena preparação da Ponte Preta para o jogo contra o Brasil, até porque a Ponte treinou hoje, treina amanhã e finaliza, né, os preparativos para o duelo contra o time gaúcho. E hoje a principal novidade foi o retorno do volante Leonaldi, que já está treinando com o grupo e é uma das opções do técnico Kleina para o meio-campo, já que o André Luiz não pode atuar porque está suspenso, foi expulso contra o Operário. São 3 opções, além do Leonaldi, o Iago Henrique e também o Lucas Cândido. Tem o Locatelli também, mas essa eu acho muito difícil, essa escolha do técnico Gilson Kleina pelo Locatelli, até porque são características até diferentes em relação ao posicionamento do André Luiz. Quem conversou com a imprensa hoje foi Ivan Quaresma! O goleiro da Macaca, que foi eleito craque do jogo na vitória do Operário
da Ponte em cima do Operário pelo placar de 2-1, falou sobre esse momento que ele está vivendo no gol da Ponte Preta, esse retorno após 9 meses por conta de uma lesão no pulso, no punho, e o Ivan fala desse bom momento que ele vive com a camisa da Ponte. Primeiramente, eu fico muito feliz pelo meu retorno. Eu acho que ainda a vitória, ela valoriza ainda mais o jogo individual de cada um, mas enfatizar que o grupo mereceu muito essa vitória. A gente vem se esforçando e conseguir a primeira vitória fora de casa é algo muito importante, que nos dá mais ainda confiança, ainda mais da maneira que foi, né? Na superação, e a gente espera repetir o que a gente fez fora e também manter o que a gente vem fazendo aqui dentro de casa no próximo jogo contra o Brasil, que é confronto direto também. A vitória do jeito que foi, ela ganha um peso maior, né? Na superação. Mas é pensar jogo a jogo, a gente sabe que ainda a gente está numa situação um pouco desconfortável no campeonato, porém cada jogo, a partir de agora, a gente tem se fechado muito, que cada jogo é uma final, restam poucos jogos, né, se não me engano 13, a gente tem um número de vitória tracejado já, passo a passo, a gente vai ainda mais se fechar com o grupo, buscar a vitória para sair quanto antes dessa situação incômoda, mas a vitória é fora de casa, da maneira que foi, com 2 a menos, na superação. Então o grupo todo está de parabéns, não somente quem estava jogando, mas o banco se fez presente, né? Infelizmente a torcida da Ponte não pôde estar, mas o banco está fazendo uma diferença incrível, tanto que os atletas que jogam que estão no banco e estão entrando, estão dando conta do recado. Ivan ficou quase 9 meses sem atuar por causa de uma cirurgia no punho, período de muita paciência e aprendizado. O goleiro fala se já está no mesmo nível de quando atuava antes da cirurgia ou acredita que ainda precisa melhorar. Eu acho que quando você fica sem jogar, você acaba perdendo um pouco do ritmo, né? E eu fiquei praticamente 9 meses sem atuar no campo. Então tá voltando agora, né? Um pouco recente, mas ainda mais na minha posição, nunca deixei de ter ali o contato com a bola, né? Nos treinos, mas a gente sabe que no jogo é bem diferente, relação campo maior, tempo de bola, chute de longa distância. Então acho que é tudo um conjunto, eu venho me preparando bastante. Eu acho que o principal para o atleta, é claro que é o rendimento dentro de campo, mas a cabeça, o emocional pesa muito também nos bastidores, né? Então eu sempre tentei manter a cabeça no lugar, manter bem focado. O Betão fala uma coisa muito importante, né, para nós goleiros, que quando a gente vai bem, a gente não é o melhor goleiro do mundo, e quando a gente vai mal, a gente não é o pior. Então você tem que manter os pés no chão, manter a simplicidade. Claro que a gente fica feliz pra caramba, como eu disse, a vitória do jeito que foi, ela é muito importante, eleva ainda mais o nosso nível, então fico feliz por ter ajudado, também praticar bons jogos que eu vinha fazendo antes da cirurgia. Isso me dá uma tranquilidade maior, uma felicidade muito grande de poder ajudar a Ponte como eu sempre ajudei. Quando retornou à meta da Ponte, Ivan foi questionado principalmente pelas atuações que teve contra Botafogo e Coritiba. Porém, nos últimos 3 jogos, foi considerado um dos melhores atletas da Macaca. O camisa 1 da Alvinegra fala dessa oscilação que ele teve com alguns erros no seu retorno ao time titular e a retomada da confiança nos últimos jogos. Então, eu procuro muito não dar nenhum tipo de desculpa nem nada, procuro trabalhar, mas quando você fica um bom tempo sem estar atuando, que no caso eu fiquei quase 9 meses, é bastante tempo para o goleiro, então você às vezes acaba oscilando, né? Sim, tive alguns erros, eu me cobro muito, né? Internamente, eu acho que eu sou a pessoa que mais me cobro, mas eu sempre tento manter o foco. Como eu falei anteriormente, quando você erra, você não é o pior, e quando você é o melhor em campo, você não é o melhor goleiro do Brasil no momento. Eu tento manter esse foco, eu tento manter a regularidade. Eu acho que se teve que acontecer erros, já passou. Agora eu tento manter meu foco, que eu sei que eu sou muito importante para o grupo, eu tento manter a tranquilidade para todos, e eu sei que eu posso ajudar muito meus companheiros, isso é o mais importante. Já são mais de 150 jogos com a camisa da Ponte, desde a sua estreia contra o Corinthians em 2018 no time principal da Alvinegra. O goleiro fala da sua trajetória que construiu até agora, até mesmo sendo considerado ídolo da torcida ponte pretana. Acho que na minha vida as coisas sempre aconteceram no momento certo, né? Realmente, desde o primeiro jogo até chegar hoje, já foram mais de 150 jogos.
com essa camisa aqui, que eu tenho um carinho muito especial. Realmente aqui na Ponte eu me sinto em casa, conheço todo mundo, desde a tia da cozinha até o presidente, então eu sempre tento manter um bom relacionamento com todos, né? E eu só tenho a agradecer todo esse carinho que a torcida tem por mim, e eu vou fazer o meu máximo para retribuir com boas atuações dentro de campo. Ivan também comemora a retomada dos torcedores a partir do mês de outubro nas arquibancadas do Majestoso. Primeiro que o nosso futebol é para o público, né? A gente também está muito ansioso por retorno dos nossos torcedores para dentro de campo, né? É um tempo aí já que a torcida da Ponte não pode vir. A gente está vendo alguns jogos fora que a gente está jogando, né? Contra o Cruzeiro, o Brasil de Pelotas, a gente vê a diferença que faz o torcedor, né? Às vezes numa decisão ali, o torcedor acaba pressionando o árbitro, de repente até incentivando muito mais o time da casa. Então a torcida da Ponte sempre foi o 12º jogador e a gente está com muita saudade do público, é claro. A gente vai voltar aí com todas as precauções que o governo passar pra gente, né? O uso de máscara, né? Manter o distanciamento, mas nós atletas estamos com muita saudade da torcida, que com certeza vai fazer diferença nessa reta final pra gente. Quaresma, o Ivan Quaresma, goleiro da Ponte Preta, falando dessa retomada do público, né? Lembrando que a Ponte vai ter alguns jogos aí com a presença do seu torcedor, jogos com o Náutico, depois Vitória, CRB, Botafogo e Coritiba, são os compromissos da Ponte Preta com a presença do torcedor da Macaca nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. Pro duelo contra o Brasil domingo, sem a presença do torcedor. E o Ivan vai ver um sistema defensivo diferente também, já que o Fábio Sanches também foi expulso e está fora do jogo. Por outro lado, o Cleilton retorna após cumprir suspensão. Então o Cleilton deve ser o companheiro de zaga do Ryan. Na lateral direita, o Felipe Albuquerque participou do treinamento de hoje, mas o atleta ainda segue como dúvida para o duelo contra o time gaúcho. Então existe a dúvida na lateral direita e no meio-campo em relação ao substituto do André Luiz. Repetindo, 3 opções para o técnico Gilson Kleina: Leonaldi, que treina normalmente, Lucas Cândido e Iago Henrique. E na direita, a dúvida entre Albuquerque e o Kevin. Inclusive, esteve na seleção da rodada, na rodada passada, foi eleito aí o principal lateral direito entre os clubes que conquistaram destaque na rodada. É claro que amanhã ainda tem mais uma atividade, mas o provável time da Ponte Preta para enfrentar o Brasil, com o Ivan Quaresma no gol, na lateral direita Kevin ou Albuquerque, na zaga Cleilton e Ryan, e na lateral esquerda o Rafael Santos. No meio-campo, Leonaldi ou Iago Henrique ou Lucas Cândido, Marco Júnior e Fecim, na frente Rodrigão, Moisés e Richard. Esse é o provável time da Ponte Preta, que vai ter pela frente o lanterna da competição. O Brasil de Pelotas, que inclusive demitiu o seu treinador na última rodada. Em casa, o Brasil perdeu para o CRB pelo placar de 1-0, resultado que acabou com a demissão do técnico Kleber Gaúcho. Para o duelo contra a Ponte, um interino, Cirilo, vai comandar o Brasil de Pelotas, e ele deu uma entrevista fortíssima falando sobre o momento do Brasil de Pelotas e o jogo contra a Ponte. Bom, primeiro que não só com a troca, mas também pelos resultados, os jogadores estavam muito abatidos, muito mesmo. Se viu toda a entrega que teve na última partida. Irei fazer algumas trocas, que é normal, mas todos estão tentando dar o máximo. Estamos trabalhando bastante o lado emocional também, tentando ver se o pessoal reage um pouco mais, mas temos certeza que nós vamos para Campinas com o intuito de buscar uma vitória. A questão de pressionado é uma coisa muito forte, né? Realmente é o que está acontecendo. Tem alguns jogadores, com jogadores experientes é difícil, com jogadores jovens é mais difícil ainda. E nesse jogo nós iniciamos bem, com o apoio da torcida, e chega um certo momento que as coisas não começam a dar certo e o pessoal se abala fácil, né? Então a gente está trabalhando esse lado emocional, estamos trabalhando também forte em busca da vitória. O que eu falei para eles não adianta a gente pensar em não perder, a gente tem que ir em busca da vitória. Tenho certeza que eles entenderam o recado, a conversa que tivemos, e pela reação deles nos treinamentos, eu acredito que a gente vai fazer uma grande partida domingo.
Primeiro, independente se a direção não teve esse convite, e também não é minha intenção de assumir a equipe no restante dos jogos. Eu sou um profissional do clube que, infelizmente, eu não sou para essa função, né? Eu estou aqui para ajudar a comissão técnica. Infelizmente acontece, faz parte do processo. Estou ajudando o clube e sou funcionário do clube, mas a minha ideia é continuar na comissão técnica. Próximo treinador que vier, também temos que pensar no próximo ano. Queira ou não queira, a situação é muito difícil, mas hoje para mim domingo é uma final, domingo é uma decisão. Os trabalhos que teve nesses dias, a cobrança forte que teve nesses dias é intuito de um jogo, a decisão, e vamos em busca da vitória. Então é isso o nosso foco, foi isso que eu passei para eles, 90 minutos dando a vida, e na segunda a gente vê o que vai acontecer. Esse é o Cirilo, que faz parte da comissão permanente do Brasil de Pelotas e será o treinador interino no duelo contra a Ponte Preta. Repito, amanhã a Ponte tem a última atividade e depois já entra em regime de concentração para o duelo contra o Brasil de Pelotas. Ponte está invicta a 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Ontem a gente já falou muito, né, desse problema que teve no Conselho Deliberativo. Ontem teve reunião. Lembrando que dia 20 de novembro, segundo o edital que foi publicado pela própria Ponte Preta, vai acontecer as eleições para os próximos 4 anos. Vamos conhecer o novo presidente da Ponte Preta para os próximos 4 anos. Só que ontem ali a reunião ela foi encerrada por falta de segurança, por vários motivos. A reunião durou aproximadamente 15 minutos e apenas o Marco Eberlin, que já foi diretor da Ponte Preta, de futebol da Ponte, ele acabou discursando, fez alguns questionamentos para a mesa do conselho e isso deixou aí os ânimos exaltados nessa reunião. Hoje à tarde, o presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Tagino Alves dos Santos, emitiu uma nota e eu vou ler essa nota na íntegra. Nota do presidente do Conselho da Associação Atlética Ponte Preta. Na noite desta quinta-feira, dia 23, infelizmente o clima de polarizações e antagonismos que impera em muitos ambientes da vida nacional pareceu ter se apoderado da reunião do Conselho Deliberativo da nossa Associação Atlética Ponte Preta. Desta forma, uma reunião que começou de maneira respeitosa e pacífica se transformou em um tumulto, com tentativas de agressão e depredação de patrimônio. Por isso, de maneira a preservar a integridade física das pessoas e do próprio Salão Nobre, me vi obrigado a encerrar o encontro. Repudiamos as cenas tristes que testemunhamos e informo que o Conselho está apurando todo o ocorrido e tomará todas as providências necessárias, inclusive para evitar que novos episódios como estes ocorram. Também reitero o compromisso deste Conselho com a democracia, a transparência e a legalidade. Todas as decisões tomadas durante esta gestão seguiram rigidamente ao Estatuto. Rogo a todos as senhoras conselheiras e senhores conselheiros para que impere o equilíbrio e o bom senso no Conselho, para que a democracia e o Estatuto sejam respeitados sempre, em detrimento de interesses menores de quem quer que seja. A Ponte Preta é e sempre será maior que todos nós, e nossa tarefa é zelar sempre por este compromisso. Assinado Tagino Alves dos Santos. Júlio. Muito bem, vamos lá falar sobre a Ponte Preta, assuntos dentro de campo, assuntos extra-campo. O Bloco da Macaca é este. E falar primeiro sobre Ivan Quaresma, né, Carlos Henrique? Ouvimos aí o Ivan conversando com a imprensa, né, falando sobre esse momento, que ele está se sentindo muito bem nos últimos jogos da Ponte. E de fato, né, o Ivan foi eleito um dos melhores do derby aqui na Bandeirantes, foi eleito craque do jogo contra o Operário e vive uma ótima fase que está ajudando muito a Ponte a conquistar importantes pontos. E domingão é o Lanterna Brasil de Pelotas pela frente. Espero que a Ponte não se atrapalhe. Não deve se atrapalhar, não, mas a gente não tem certeza, né? Essa coisa de último colocado é um perigo. Perigo para a cabeça dos jogadores. Eu não estou falando da capacidade, não. A Ponte tem capacidade e até o dever de vencer o jogo, porque, apesar da situação difícil, tem mais time que o Brasil de Pelotas. O discurso do treinador interino deles lá, ele falou o óbvio, todo mundo fala isso, porque vai dar uma prensa, porque isso, porque precisa motivar.
O grande problema do Brasil de Pelotas é a falta de qualidade técnica, ponto. Esse é o grande problema do time de Pelotas. Espero que eles não corram o triplo aqui para dificultar a vida da Ponte. Eles ficam com os problemas deles lá e a Ponte com a solução aqui. E a solução é vencer o jogo. A volta do Cleilton ao lado do Ryan, legal na zaga. Eu não confio no trabalho do Kevin, apesar de reconhecer que na última partida ele jogou bem, deu conta do recado, mas é uma coisa muito particular. Eu não consigo acreditar. Quando você acha que ele vai ter uma sequência, ele normalmente faz uma das dele, né? E eu não vi isso uma vez, eu vi muitas vezes, não só com a camisa da Ponte. Então espero que o Albuquerque esteja de volta, apesar do jogo ser contra o Brasil de Pelotas. O restante não tem muito segredo. Se entrar o Leonaldi, ótimo, mas eu não sei que condição ele está. Eu tenho a impressão que se o Gilson Kleina respeitar aquilo que ele tem feito nos jogos, pode ser que jogue o Iago no meio campo. Pode ser, né? O Lucas também seria uma grande opção, mas a gente nunca sabe como é que é o aspecto físico. Ele jogou bastante contra o Operário, ou um pedaço do segundo tempo, e não deu muito para ver como é que ele está, porque a Ponte tomou um sufoco tão grande com 2 homens a menos, que nem deu para assistir, né? Porque foi ataque contra defesa. Então, em condições normais, eu iria, desde que o Leonaldi esteja em condições, com o Léo, ao lado do Marco Júnior. Se perde um pouco com a falta de pegada do André Luiz, que não joga por suspensão, ganha em condição técnica. Marco Júnior com o Leonaldi melhora a qualidade do meio campo. Isso na parte teórica, evidentemente pela característica de cada um. O restante é tudo igual, não tem o que mexer. Eu acho que a Ponte está num bom momento, num momento de confiança, e a tendência é que ela vença o jogo. Aliás, ela tem muita chance de vencer o jogo. Agora, é um joguinho de cada vez, né, Júlio? É um tijolinho de cada vez, porque a situação ficou tão complicada lá atrás, e foi assim que o Gilson escolheu o caminho adotado para sair de lá de baixo. E está dando certo. O Ivan é craque, o Ivan é o jogador mais importante desse time da Ponte, e ele está numa estupenda fase, tem ajudado o time e tem que ser assim. Que ele se recupere, porque depois da contusão ele sofreu maus bocados e ele merece ter uma sequência de jogos em destaque, porque, repito, ele é craque, é um jogador diferenciado e eu desejo tudo de melhor para ele. A Ponte vai vencer o jogo, Júlio, mas eu não tenho 100% de certeza, óbvio, né? É bom tomar bastante cuidado com o Brasil. Se tudo correr dentro da normalidade e a arbitragem a não atrapalhar, como aconteceu na última partida, a Ponte vence o jogo. E aí, Valdemir Gomes, assuntos internos, externos do futebol, da política. A Ponte Preta vivendo aí um final de semana agitado, mas com confiança, principalmente dentro de campo, de somar mais um bom resultado contra o Brasil, Tigrão. Sim, como eu já dei um preview aqui na minha primeira participação, eu só queria dizer o seguinte: eu já ando com o saco cheio dos pseudo-guardiões da Constituição do Brasil. E continuo com o saco cheio também dos pseudo-guardiões do Estatuto da Ponte. Só isso. Eu gostaria muito que o doutor Tagino, pelo qual eu tenho o maior respeito, saísse um pouco da retórica e partisse efetivamente para a ação. Só isso. O que é ação? O que é ação? Qual a diferença da... a carta, o manifesto lido aí pelo Lupe agora, está lindo. Eu gostaria dele aplicado na prática. E não posso concordar, com todo o respeito que tenho às pessoas envolvidas, que torcida organizada participe de reunião do Conselho Deliberativo. Isso para mim tem um outro nome. E tenho o mais profundo respeito pela torcida jovem, de 1969, com fundadores históricos, entre os quais homenageio aqui agora Maurício Lombardi, filho do maior radialista que Campinas já produziu, uma referência e um orgulho para todos nós.
Maurício Lombardi, um dos fundadores, ao lado de outros baluartes. A torcida jovem é tão importante, mas tão importante, que o Renato Silva, quando fez esse hino que foi oficializado como hino da Ponte, ele compôs este lindo hino para a torcida jovem. Mas a torcida jovem executou isso com tanto brilhantismo e encarnou esse hino de uma maneira tão espetacular e divulgou esse hino e fez festa e fez as coreografias com o hino da torcida jovem, que ele acabou sendo o hino do clube, acabou sendo transformado e assumido como o hino oficial do clube, mas ele foi composto por Renato Silva, com o qual tive a honra de trabalhar junto, para a torcida jovem. Eu não tenho nada contra a torcida organizada, não tenho nada, muito pelo contrário, tenho tudo a favor a tudo aquilo que a torcida jovem, na sua essência, de empurrar o time para cima dos adversários e de ser o 12º jogador nas arquibancadas, só tenho a elogiar quando não existem atitudes de violência. Agora, acho que o torcedor que não é conselheiro, e se todos são conselheiros que estavam lá, eu não tenho aqui essa informação. Se todos são conselheiros, ótimo. Mas se alguns dos que estavam lá, ou quase todos, não são conselheiros, está errado. Então, doutor Targino, nada contra a torcida jovem, nada, absolutamente nada. Volto a dizer, tudo a favor. A história dela se mistura com a história da Ponte. São 1969. 1969. É muito tempo, são 52 anos de existência. Uma das mais antigas e tradicionais torcidas organizadas que sempre esteve com a Ponte nos 4 cantos do país e fora do país também. Nada contra, tudo a favor. Inclusive tenho amigos dentro da torcida jovem. Mas eu acho que cada coisa no seu devido lugar. Então, como o senhor disse e se colocou aí como um cumpridor ferrenho do estatuto, gostaria que o senhor observasse isso. Porque atitudes de violência que nós vimos, eu não estava no Salão Nobre, Pedro Pinheiro, e deve estar muito triste lá no céu, por estar emprestando há tantos anos o seu nome, ele que trabalhou em todas as funções possíveis e imagináveis dentro de um clube de futebol, ele deve estar muito triste pelas cenas que todos nós presenciamos. Eu não estava lá, mas vi os vídeos e já conversei com pessoas que lá estavam. Intimidação, agressão física, ameaças, depredação ao patrimônio, isso só tem a denegrir a imagem de um clube com o tamanho da Ponte. Então os senhores têm que saber, todos os envolvidos, de todos os lados, se tem 2, 3 ou 4 alas, eu não quero saber. Estou falando aqui da instituição. Todos os senhores saibam, tenham consciência que os senhores são minúsculos, insignificantes. Tem muita gente aí que já tentou se postar num patamar maior do que é a instituição e já come grama pela raiz há muito tempo. E o clube está aí, a instituição está aí, mais viva do que nunca, passando de geração em geração, sendo amada de geração em geração há 121 anos. E muitos pseudodonos, ou senhores feudais, ou mesmo aqueles golpistas que tentaram tomar a Ponte à base da intimidação e da pressão, ou de qualquer outro tipo de atitude antidemocrática e contrária a estatuto, muitos deles já comem grama pela raiz e ninguém mais lembra o nome. E a Ponte está aí viva. Então os senhores têm que ter consciência da pequenez de todos os senhores diante da instituição. Então, por favor, não coloquem a Ponte nas manchetes, manchando
o nome de uma instituição tão importante. E o senhor, como presidente do conselho, numa reunião do conselho, deveria, junto com o seu conselho deliberativo e com o seu conselho fiscal, verificar o que estava acontecendo e tomar atitudes, inclusive com relação à segurança, para evitar as cenas lamentáveis, tristes, deprimentes que nós assistimos nesses 15 minutos e depois com a prorrogação ontem no estádio Moisés Lucarelli, especificamente no Salão Nobre Pedro Pinheiro. Então não tenho cor partidária, não sou sócio, não sou conselheiro, não torço para rigorosamente ninguém, mas por favor, respeitem dentro da pequenez de cada um dos senhores, seja qual for a cor partidária, respeitem a instituição, respeitem a história daqueles que trabalharam decentemente, que construíram esse estádio, queimando no sol escaldante, com calos nas mãos. Respeitem aqueles que verdadeiramente amam a ponte e não querem apenas a ponte por interesse. Não querem a ponte apenas para se locupletar, nem sempre de uma forma lícita. Por favor, é um pedido aqui de um cronista experimentado, de 64 anos, que viu nascer a torcida jovem, à qual presto aqui a minha homenagem. Mas nas arquibancadas, nas caravanas, aplaudindo, chorando e sorrindo pelo seu clube. Então, doutor Targino, volto a dizer, o senhor merece todo o meu respeito, mas o senhor não cuidou a contento, conforme deveria ter cuidado, depois de ter convocado esta reunião através de um edital. O senhor não cuidou de detalhes que deveria ter cuidado para que não tivesse acontecido tudo isso que aconteceu. Afinal de contas, foi uma reunião do conselho. E o senhor é o presidente do conselho deliberativo. Então, que tenha servido a lição para que nunca mais isso volte a acontecer. E que os senhores que brigam no lado A, no lado B, no lado C, ou no lado D, ou no lado Z, para assumir os destinos do clube a partir de janeiro de 2020, que os senhores tenham consciência de que a ponte está prestes a cair para a Série C. Deem uma trégua, diminuam esta sede insana pelo poder em benefício da instituição. Ela é muito maior do que a insignificância de todos os senhores. Agora é momento de uma trégua, pelo menos, até a ponte fazer esses malditos 45 pontos. Por favor. E vou dizer de novo aqui com todas as letras, não tenho cor partidária e não tenho direito a voto. Mas, por favor, respeitem a ponte. Respeitem a história. Não é assim que se faz política dentro de um clube. E estou falando a todos os envolvidos, sem exceção. Por favor, é um pedido, volto a dizer, aqui de um experimentado cronista, há muito tempo na crônica, e que já assistiu algumas coisas horríveis, dantescas, tenebrosas dentro do clube, mas nada parecido com aquilo que vimos na noite de ontem. Daqui a pouco eu falo do jogo, Júlio. Deixa eu tomar uma água. Maravilha. Passando aqui aí a opinião do Valdemir Gomes, passando aqui também para os nossos ouvintes. Júlio, boa tarde. Pergunta para o CH se o Ivan foi cogitado no São Paulo por 10 milhões de reais por 80% do passe, segundo o blog do Jorge Nicola. E Hugo Souza, do Flamengo, está com seu passe negociado por 15 milhões de euros para a Europa. A ponte não... Bom, ele deu... Essa aqui não é a pergunta para o CH, ele deu um contexto, viu, CH? E agora sim a pergunta para você. A ponte sabe ou não sabe negociar os seus atletas? Porque ele está dizendo aqui que se a informação do Nicola estiver correta, o São Paulo teria oferecido menos pelo Ivan do que o Flamengo teria numa negociação com o Hugo Souza para a Europa. Mas o fato é que nenhuma dessas negociações concretizou, né, CH? Essa pergunta tem várias respostas e eu vou tentar ser o mais claro e objetivo possível. Nós não temos concretamente qual é a situação, quem é
que tem direito aos percentuais do Ivan. Eu não sei se a Ponte tem 10, tem 20, se tem 30, se tem 40, se tem 50. E quem é que decide pelo futuro do Ivan? É a Ponte? Então, no caso do Ivan, eu não posso dizer se a Ponte sabe ou não negociar o atleta. Em negociações outras, a Ponte mais negocia mal do que bem, na minha modesta opinião. Mas no caso do Ivan, eu não tenho informações completas para dizer se esse A ou o clube B poderia, o que vai, conjecturar o futuro, não. E essa informação do São Paulo eu também li, mas essa informação, segundo o próprio Lupe, não é confirmada. Aliás, Lupe, o Glauco da Georgina, por motivos alheios à minha vontade, ando meio ausente da programação e tenho 2 perguntas, se possível. Claro, Glauco. A primeira, Lupe, é sobre o Tales, qual a situação do Tales, e a segunda, se tem alguma coisa sobre negociações futuras pelo Moisés. O Tales está à disposição. O Tales estava no banco de reservas nos últimos 3 jogos, se não me engano. Então o Tales já está liberado. E sobre Moisés, sim, o Moisés ele tem chamado a atenção de muitos clubes. A gente já relatou aqui Santos, Internacional, Atlético Mineiro. Teve um clube da Turquia que fez proposta, mas essa proposta acabou não sendo aceita pela Ponte Preta. A gente sabe que o Moisés é um jogador diferenciado e tem contrato com a Ponte até 2024. Então, se algum clube quiser contratar o Moisés, precisa investir, precisa comprar esses 50% da Ponte Preta. A Ponte tem 50% dos direitos econômicos, o Concórdia de Santa Catarina 40% e 10% do atleta. Então não é uma negociação fácil, como por exemplo foi a do Dauan. Vem um clube da Série A, tem o interesse nele, tá na cláusula, libera. Não. Para um clube tirar o Moisés da Ponte, ele precisa investir bastante, até porque a informação que tenho é que a multa rescisória do contrato do Moisés para clubes do Brasil, 10 milhões de reais. Para clubes de fora, 10 milhões de euros. E você acabou por tabela respondendo aqui a outra pergunta já sobre valor de multa pelo Moisés, muito bem. Valdemir Gomes, agora falando sobre o campo, Ponte tem pela frente o lanterna do campeonato, né? Ouvimos aí também no boletim aí o material trazido pelo Lupe. É uma situação do Brasil de Pelotas também muito complicada. Acho que a Ponte precisa aproveitar esse momento de instabilidade do Chavante, hein, Valdemir Gomes? Ele foi tomar água, ainda verdade, não voltou. É verdade, eu esqueci. Parece que acabou o galão. Júlio, voltou. Ele voltou, virou galão. Certo, eu tive um pico do retorno pela segunda vez aqui, por gentileza. Mas o galão tá cheio ou não? Não é empurrar com a barriga, não. Pô, repita, por favor, Júlio. Não, mas a gente quer saber primeiro se o galão de água tá cheio. É filtro, né, Tigrão? Você é chique, você não usa mais galão, né? É uma outra modalidade. Eu não uso galão porque eu tô com dor na escápula e não dá pra levantar o barril. A Estela é forte, pô. A Estela, eu tô com dor na escápula, a Estela tá com dor nas duas. A pergunta é sobre o momento, Tigrão, desse time do Brasil de Pelotas, né? O Chavante está atravessando um momento muito delicado no campeonato e a Ponte tem que se beneficiar disso, né? Tem, Júlio, mas eu já conversei, falávamos hoje, né, juntos, nos donos da bola da TV Bandeirantes, que a Ponte às vezes é chamada de Robin Hood, que tira dos grandes para dar para os pequenos. Quer ver, tirou de um grande, né? Tirou de um grande quarta-feira, ganhou um jogo heróico, importantíssimo, lá no Paraná, em Ponta Grossa. E agora pega um time que não ganha, tem cara que tá arrepiado já, não ganha 11 jogos, mandou o treinador embora, tem 16 pontos. Pô, ô Júlio, pro Brasil chegar a 45, ele tem que ganhar 10 aí, 9,5. Ganhar 9 e arrumar um empate. Ele tem 2 vitórias até agora, em 25 rodadas. Então veja, o Brasil já entregou a rapadura, ele está rebaixado. Mesmo que ele venha e apronte aí uma traquitana qualquer, uma surpresa, uma travessura como era o Juventus, mas ele não ganhou de ninguém. Então a Ponte não pode dar moleza, né? E também não pode entrar com a soberba de quem já ganhou. Nós ganhamos do Operário lá.
O momento do Brasil, respondendo objetivamente, é de um time já rebaixado. Não matematicamente, mas virtualmente. E os nossos grandes amigos, maravilhosos amigos que temos lá em Pelotas e em todo o Rio Grande do Sul, sabem disso. Não deu certo e a Ponte pode cair também. Então é jogo para ganhar de qualquer maneira. E a Ponte é melhor do que o Brasil. E a Ponte voltou a jogar um futebol melhor. Não é nenhum super time, mas aquilo que nós dizíamos quando a Ponte chegou à lanterna do campeonato, não é mais verdade agora, de que a Ponte jogava o pior futebol dentre todos os 20 participantes do Campeonato Brasileiro da Série B. Não é verdade. Hoje a Ponte já joga um futebol que passa para o seu sofrido torcedor um pouco mais de confiança. Que passa para o seu sofrido torcedor, não é? A emoção de saber, puxa, eu acho que vai dar aí para arrumar mais 4, 5 vitórias. Então não tem momento melhor para chegar a 32 e ficar a 12, a 4 vitórias, né? E mais 12 jogos pela frente, do que o jogo de domingo, 18h15, no Majestoso. O time tem indefinições, não sabemos se o Felipe Albuquerque vai, quem é que vai substituir o André Luiz. Eu gostaria de ver o Leonaldo, mas é um cara que está voltando de uma cirurgia de joelho. Simples, é verdade. Apenas uma artroscopia. Aliás, a artroscopia foi a anterior, essa é tornozelo. Isso. Estou equivocado aqui. A artroscopia, ele voltou e se contundiu de novo. Agora não teve cirurgia, foi só tratamento e fisioterapia. Será que está com confiança? Se tiver bem fisicamente, tem que jogar ele com o Marco Júnior. Mas existem outras opções. Este Yuri que entrou, eu fiquei com a sensação de que é um cara que precisa ter mais chances, né? Precisa. Então, não sei como é que ele vai armar, mas a estrutura dorsal está montada. O Lucas Cândido, por exemplo, é o melhor volante que a Ponte tem, mas a gente percebe nele uma dificuldade muito grande ainda de mobilidade, de arranque, de explosão, por todas as cirurgias, por todo o tempo parado, por toda a falta de ritmo, mas tecnicamente é o melhor disparadamente que a Ponte tem. Pode começar com ele, depois tirar, também é uma alternativa. Mas o importante, volta o Cleilson, né, para tentar formar uma zaga legal aí, ele do lado direito e o Ryan do lado esquerdo, tudo isso é viável. Tudo isso é viável e a Ponte tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. É por isso que acontecimentos extra-campo, extra-vestiário não podem atrapalhar. Porque agora é hora de sobreviver. Ninguém precisa discutir qual é a herança que tem para dividir depois. Salvem o paciente agora. Ele continua na UTI, ele só abriu os olhos. Salvem o paciente agora. Tratamento intensivo. E tratamento intensivo é união espiritual. Todo mundo remando no mesmo sentido. Ninguém torcendo contra ou a favor por causa de política. Não vou voltar ao tema. Eu acho que a Ponte vai ganhar o jogo, mas que respeite o Brasil de Pelotas, que lá também são 11 homens, mais 5 que vão entrar com o jogo em andamento. A Ponte não pode entrar com a soberba de que ganhou do Paraná fora e agora pega o Lanterna e ganha. Que futebol não é assim. Se ela entrar concentrada e sabendo que vai ser um jogo dificílimo, ela vai ganhar o jogo, Julião. Muito bem, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? E também estou à disposição no Fala Galera. Até já, Júlio. Agora são 7h03. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar.
o maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade 302 e na Avenida João Boi do Lope 4949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101 km 7 e no Jardim Rosolém. Rua Orlando Giraldelli 146. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes AM. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, especializada em soluções para todas as necessidades do edifício, desde recuperação de fachadas com qualquer revestimento até elétrica. O nome vem daí, serviços de A a Z, uma única empresa para diversos serviços, seja piso, coberturas, recuperação de colunas e vigas estruturais. Acesse azcompany.com.br. Company com Y. Telefone e WhatsApp 984334344. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro para o clássico goiano, Goiás contra Vila Nova. O Goiás está jogando com Tadeu, Apodi, David Duarte, Reinaldo e Hugo, Rezende, Caio Elvis, Dieguinho, Bruno Mezengue e Aleph Manga. Técnico professor Marcelo Cabo. Já Igor Magalhães escalou Vila com Jorge Gomes no gol, Moacir, Renato Siqueira, Rafael Donato, William Formiga, David, Dudu e Arthur Rezende, Kelvin, Cleiton e Alisson. As escalações dos dois times, quem está apitando é Marcelo de Leme Henrique, que apitou o derby e agora está apitando Goiás e Vila Nova. 6 minutos do primeiro tempo, 0-0. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19981944285. Telefone 1932024000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, o Guarani vai encarar o Curitiba às 21 horas no estádio Couto Pereira, em Curitiba. E no domingo, a Ponte Preta vai enfrentar o Brasil às 18h15 no estádio Moisés Lucarelli. Jogo da 26ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Carlos Batista. Acessórios Três Vias, tudo em peças e acessórios para caminhões e picapes. São mais de 47 anos de atendimento com os melhores produtos, os preços mais baixos, serviço qualificado e toda a assistência para deixar o seu caminhão, picape ou a sua frota de caminhões em dia para rodar com segurança. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. A Acessórios Três Vias trabalha com as melhores marcas do ramo para te oferecer os melhores preços. Acesse acessoriostresvias.com.br. Se não encontrar algum produto lá no site, mande uma mensagem de WhatsApp 97403-2077. Confira também indo na loja
a Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Ou então ligue no telefone 3782-6060. Leve o seu caminhão para uma personalização com quem entende do assunto. Acessórios 3 Vias. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, vamos atender aqui os ouvintes pelo Fala Galera. A primeira mensagem vai pro ar. Boa noite a todos aí da grande programação. Só responde uma pergunta pra mim. Responda. Até quando o Andrigo vai aguentar o banco, hein? Porque o cara é técnico. Precisa de sequência de jogos. E agora? E aí, CH, até quando o Andrigo vai aguentar o banco de reservas? É uma disputa e tanto com o Regis, hein? Olha, ele é atleta profissional, Júlio. No contrato dele não diz que ele tem que ser reserva ou titular. O Regis é o dono da posição, é hierarquia. Eu, por exemplo, jogaria com os dois, mas é uma decisão do treinador. Enquanto o Guarani estiver ganhando essa coisa toda, com certeza ele não está satisfeito. A reserva incomoda o jogador de qualidade, como é o caso do Andrigo. Mas nesse momento é o que tem para hoje. Não tem muito o que discutir. Porque o treinador tem uma linha de trabalho, diante da linha dele ele está sendo coerente naquilo que ele acredita. Vou repetir, no meu time os dois jogam juntos, né? Eu achava um jeito de pôr os dois juntos. Mas vamos esperar com o desenvolver das rodadas. De repente o Todinho pega no breu e a coisa fica boa para todo mundo. Ele está entrando em todo jogo também, ele está no bolo. Quando o Regis não estava jogando, ele foi titular. Eu acho que por enquanto o Daniel Paulista está contornando bem essa situação. E inclusive, CH, repassando aqui o recado do Carlos para você, ele tá na dica cultural do final de semana, tá te sugerindo a série O Sucessor, diz que é muito boa, e para te indicar, O Sucessor é a série que ele tá indicando aqui para você, depois você anota aí para dar uma conferida. Tá anotado, e o round 6 é forte, muito forte. Mas vale a pena assistir, porque o final é surpreendente, Júlio. E aqui falando ainda sobre dica cultural, Roberto Rocha tá dizendo que, para quem é de Valinhos, inaugurou o passeio Rota das Frutas. Não sei se o Tigrão, que é da cidade, conhece, mas inclusive mandou um vídeo aqui, ó. O pessoal já tá funcionando. É Maria Fumaça, que vai para algum lugar, para alguma rota que tem a fruta, né? Deve ser isso. Me explica pra gente aí, o Roberto Rocha. Obrigado pela mensagem que ele mandou pra gente aqui. Mais um ouvinte, vai pro ar. Olá, Júlio Nascimento, boa noite, aqui é o Ronaldo Pontifetano. Viu, eu queria parabenizar toda a equipe aí, mas em especial o Tigrão. O Tigrão, ele é um showman, ele é um cara que com seus causos aí, ele passa alegria para todo mundo. Um abração e fica com Deus. Aê, sensacional. O Valdemir Gomes é incrível. Às vezes dá trabalho. Principalmente quando começa a falar de Leonardo da Vinci. Inclusive os ouvintes aqui estão te chamando, viu, Tigrão, de Tigrão da Vinci. Tigrão da Vinci. Obrigado ao nosso ouvinte aí pelas generosas palavras. A gente faz isso daqui com tanto amor que às vezes até acerta em algumas questões e às vezes até se inspira. Mas sabe quando você faz alguma coisa com tanta alegria, a tendência é que sai alguma coisa boa. É por isso, é porque a gente faz o que ama, né? Mas ao invés de me chamar de Tigrão da Vinci, eu já ficaria satisfeito se o Tigrão desse uma. Sexta-feira. Aqui tem um ouvinte me ajudando aqui, o José Cardoso tinha razão, viu? O Expresso Vale das Frutas, vai de Louveira a Valinhos. Sensacional, hein? Tá valendo aí, então, pra quem era fã aí do Expresso Paulista, tem agora aí o Expresso Vale das Frutas. É a dica cultural aí, circuito turístico ferroviário, interligando Louveira, Vinhedo e Valinhos, como o nosso ouvinte aqui recomendou. Obrigado, Roberto. Mais um ouvinte, vai pro ar. Boa noite, Júlio. É o Itamar. Ô, Júlio, ontem você esqueceu de pôr a minha mensagem no ar. Tempo, Itamar, perdão, me desculpa. Júlio, eu quero fazer uma pergunta pro melhor comentarista do país.
O Tigrão. Fica com a brasa. Tigrão, o Diogo Matheus, se ele entrar jogando, o Guarani não fica mais forte no sistema defensivo? O que você acha? Aí, cara, boa noite. Oi, Itamar, um abraço para você, obrigado pelas generosas palavras. Que moral, hein? É bondade sua. Eu já falei isso aqui e alguns colegas nossos, ilustres da equipe, uns concordaram, outros não, ouvinte às vezes concorda, outros não, que eu acho ele mais completo, mais maduro, mais marcador, né? Um jogador que já conhece mais os atalhos, e o Lud que é mais fogoso, é um jogador mais de explosão. Eu concordo, eu acho que se me dessem o poder de escalar o Guarani, o que não é o caso, e eu tivesse os dois na ponta dos cascos, o meu titular seria o Diogo Matheus. Mas ali, bicho, fique esperto que o Lud que tá na tua bota, né? E são estilos diferentes, mas me parece mais completo, mais maduro, me parece o Diogo Matheus um cara que compõe melhor a primeira linha de 4 quando o time é atacado, sem dúvida nenhuma, mas estou gostando muito do futebol do Ludwig também, e na verdade o Guarani está muito bem servido por ali, e ainda tem o Pablo pedindo passagem, né? E tem mais um lateral que foi contratado aí, que não jogou ainda. Samuel Santos, a torcida também quer ver, mas no momento, todo mundo bem fisicamente, os dois titulares, uma pequena vantagem para o Diogo Matheus, né? São ele e o Ludwig. Mas, estando os dois na mesma condição física, eu escalaria, especialmente com um jogo pesado desse daí, da semana agora, aliás, de sábado, né? De amanhã, não da semana que vem, de amanhã às 21 horas lá em Curitiba, eu acho que é jogo para nego mais cascudo. E esse cascudo hoje na lateral tem nome, é Diogo Matheus. A gente segue aqui nas mensagens de áudio do Fala Galera, continue mandando aí a sua participação, mas antes informações do trânsito. Com o horário de pico, a Campinas Montemor tem tráfego intenso, do Trevo da Bocha até o Parque Santa Bárbara e da Avenida Emancipação até a Bandeirantes, sentido Hortolândia. Pela Santos Dumont, o tráfego é intenso, do Trevo Sérgio Mota até o Monte Cristo, sentido Indaiatuba. Você gosta de alimentos orgânicos? Então baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira, apoiado pelo IDEC, em guiaalimentar.org.br. Bandeirantes Esportiva. Júlio Nascimento. Muito bem, vamos seguir aqui com as mensagens de áudio. Fala Galera, aqui você participando. Lembra aí, Joelson, onde parou? Certeza absoluta. Então vai pro ar. Bom dia não, boa tarde já. Meu nome é João, aqui de Campinas. Eu acho que já está mais do que na hora do pessoal voltar. A gente vê aí todas as partidas da eliminatória da Copa aqui na América do Sul, todos os estádios com público. Pô, que raio que só aqui que não pode público. Os times estão falidos, os times estão quebrados. Que vá 2.500, 3.000 pessoas, é um dinheirinho que entra para o clube, pelo menos para pagar as dívidas, as despesas, né, de iluminação, ambulância, policiamento, funcionários. Então, os clubes estão pedindo, pelo amor de Deus, para voltar ao público, porque não dá mais. Chega, esse negócio de Covid já deu no saco já. O nosso ouvinte aqui, o Sidão Chaveiro, hein? Alô, merchando bem. Sidão Chaveiro tá perguntando aqui, ó. Julião, pergunta pro Da Vinci, qual a temperatura em Curitiba sábado às 9 da noite? E aí, Da Vinci, tem a resposta? Temperatura amanhã em Curitiba, pro jogo do Coritiba. Sim ou não? Não. Então vamos com mais uma mensagem de áudio. Boa tarde, Nascimento, equipe. Boa tarde. CH, a Ponte tem jogado melhor sem o Camilo? Pergunta fácil aí. Um abraço a todos, Alan do Jardim Uruguai. Aliás, Lupe, o Camilo tá normal, né? Tá à disposição, pode jogar aí, né? É uma questão meramente técnica a opção do Camilo, né? Não, ele pode jogar sim, tá tranquilo. Eu falei com o microfone fechado, perdão. Mas sim, Camilo tá à disposição do técnico Gilson Kleina. Júlio, a impressão minha, ou a Ponte só começou a engatar uma sequência boa de resultados quando o Kleina parou de insistir no fraquíssimo Locatelli. Abraços,
é o Gustavo do Jardim Flamboyant. Por algumas mudanças, né, Tigrão? Além do Camilo citado pelo ouvinte aí, a saída do Locatelli, o Rafael Santos se firmou na lateral. Aparentemente o Gilson encontrou a base do time titular para essa reta final da Série B na Ponte. E isso é mérito dele, não é, Júlio? É boa avaliação do elenco, é sentir como é que os caras estão rendendo. Aquele tabu do Locatelli demorou muito, nada contra o rapaz, pode ajudar aí num jogo decisivo e até marcar um gol que salve a Ponte, mas ele não vinha bem. Então o Gilson deu um jeito, essa subida do Rafael Santos é importantíssima. O Camilo, que é a principal estrela do time, principal estrela do elenco, mas não vinha rendendo, aí teve a contusão, saiu, o Gilson fez os testes, eu não acreditava no Fecim, mas ele está sendo mais importante com os gols que fez, com as aparições lá dentro da grande área adversária, pisando na área como autêntico atacante, está sendo mais importante do que o Camilo, e eu dou aqui a minha mão em palmatória, em homenagem também ao menino, ao Fecim, né, que passou por esse drama pessoal aí que a gente nem sabia. Então a Ponte teve alguns jogadores que subiram, mas eu acho que sobretudo aquela sequência sem ganhar, depois ganha uma, ufa, tirou uma locomotiva dos ombros. Aí ganhou mais uma, ó, negada, tá vendo? É por aí, ó, o Goiás está no G4, a gente foi lá e ganhou. Então tanto a parte tática como o conhecimento técnico, mas principalmente a atmosfera de vestiário, com toda essa turbulência, essa insensibilidade de certas pessoas, o Gilson tem conseguido. Então ninguém sabe o tamanho do rabo de foguete que ele está segurando, mas é mérito dele. Achou sim, e não consegue nunca jogar com o mesmo time 2 partidas, não consegue. E mesmo assim ele vem andando na corda bamba, mas está equilibrado e vai escapar com a Ponte. Ô Júlio. Sim. E até pegando um gancho aí o Locatelli, e o Locatelli fez uma coisa excelente que todos nós devemos fazer, não só o Locatelli, Ivan, Moisés e Jean Carlos, pelo menos foi esses o que eu vi. Colocaram em suas redes sociais lá a carteirinha da vacinação contra a Covid-19, as 2 doses. Então, até um ouvinte perguntou há algum tempo, eu não me lembro quando, se os times, né, se os jogadores estavam se vacinando. Então, pelo menos na Ponte, esses 4, eu tenho certeza, porque hoje eles colocaram em suas redes sociais. Locatelli, Jean Carlos, Ivan e Moisés estão imunizados, aplicaram aí a 2ª dose da vacina contra a Covid. Muito bem, um belíssimo gol aí de cada um desses jogadores. Parabéns aí pela atitude, inclusive, de incentivar os torcedores e os fãs a se vacinarem. O nosso ouvinte aqui, o Adriano. Julião, meu tio Ricardo foi segurança particular do Júnior, da dupla Sandy Júnior. Estudei com eles numa escola em Campinas. E amanhã 2-0 pro Guarani. Tá postando aqui o Adriano. Obrigado pela mensagem. Ninguém ainda debateu, hein? Acho que todo mundo tá comigo nessa. Que ninguém na adolescência foi maior que Sandy Júnior, é patrimônio de Campinas. Que orgulho dessa dupla, sensacional. Mais um ouvinte, vai pro ar. Boa noite, Júlio, amigos da Band. Endossando o comentário do Valdemir Gomes sobre a boa fase da zaga do Guarani, passa também pelas mãos do Rafael Martins. Ele passa mais segurança, é muito melhor do que o Mesquita, né? Eu não concordo quando o Glegor CH fala que o Mesquita e o Rafael Martins é o mesmo nível. Eu acho que não. O Mesquita toma gol somente de falhas. Todo gol que ele toma é de falha, e não pelo mérito do batedor. Já o Rafael Martins não. Um goleiro mais seguro. Tem a cera que ele faz, né? Também é normal, faz parte do futebol, mas depois que ele assumiu a meta ali do Guarani, a zaga também tá tendo mais confiança e tá tomando pouco gol. Isso ajuda muito. Valeu, gente. Alexandre do Cambuí. Boa, Alexandre, obrigado pela mensagem, obrigado pela análise aqui também. Um abraço pro Tito, tá dizendo que o Guarani vai devolver os 2-0 no Curitiba, gols de Regis e Little Todinho. Vai pra rede, tá mandando aqui o nosso ouvinte. Obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte, vai falar. Boa tarde, Band amigos. Batista, você viu que a Ponte ganhou mais 2 títulos paulistas, né? Da A2. Foi de 27
e o de 33. Em mais um vice-campeonato paulista mesmo, o de 34. Tandy Negrão. Aliás, só aproveitando, eu não falei sobre isso hoje. Deixa eu até abrir aqui, porque eu não memorizei. A Federação Paulista reconheceu dos times de Campinas, né? Alguns campeonatos, aliás, no geral, né? De 1930 a 1944, algumas conquistas aí foram reconhecidas pela Federação Paulista. Ao todo são 104 títulos reconhecidos, é muita coisa. E são 2 do Guarani. Segundo a própria federação, nessa nota equivale à Série A2 do Campeonato Paulista. Então a divisão campineira, a APAI, né, Associação Paulista de Esportes Atléticos, de 1932, e o Campeonato da Divisão do Interior em 44. Esses foram os 2 títulos reconhecidos para o Guarani. E do lado da ponte, deixa aqui, abaixar, cadê? Aqui, Ponte Preta. Séries também 2 competições que equivalem à Série A2. Em 1919, Campeonato do Interior da APA, falei APAI, né? É APA, perdão. E 1921, também a Divisão do Interior APA. Então são 2 competições em 19 e em 21, e o Guarani em 32 e em 44, 2 campeonatos reconhecidos aí pela Federação Paulista. Mais um ouvinte, vai falar. Olá, Julião. Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, você? O programa é igual uma família. O Tigrão representa aquele avô carinhoso. O Batista, aquele paizão que ensina e puxa a orelha. O CH é aquele cara, aquele tiozão marrento. Chato. O Júlio Nascimento é aquele irmãozão, o irmão da família. Aê! O Gleger é aquele amigo, aquele amigão da balada. E o Marquinho, que cuida da geral do Guarani, é aquele tio nota 10. E óbvio, né? Também o colega que cuida da ponte. O Lupe. Pode ser aquele amigo que solta pipa junto. Mas enfim, a equipe Band é uma família. Um abraço a todos, um show programa. A Origem! A Origem! Pô, eu achei sensacional. Peraí. Eu sabia que ele ia falar. Peraí, pô. Batista é avô. O Batista é pai. O Batista é pai. Mas o cara chamou ele de pai. Marcos Luiz é avô. O cara chamou ele de pai. O Tigrão é avô. O cara chamou o Tigrão de avô. E posso te dizer uma coisa? Ele tá certo. Eu tenho uma neta de 11 anos de idade. Sensacional, hein? Eu tenho um neto de 4 anos de idade. Coisa linda. E eu tenho uma outra neta de coração de 3 anos de idade. E da equipe, depois que o Zé se licenciou, eu sou o mais velho. Então quem que ele ia chamar de avô? O Lupe? O Lupe não, o Lupe é o noivo. Muito bom, sensacional. Pegando, hein? Eu gostei do Gleger, o amigo da balada. Nossa, a Juliana Zorzinho escutar isso aí, o bicho pega, hein, cara. Nossa. Mas tá bom. Bom, gente, vamos aqui aos destaques finais do programa. Girando a nossa equipe com o destaque final do Guarani, Marcos Alois. Lembrando que o Guarani já está em Curitiba para a partida deste sábado às 9 da noite no Couto Pereira diante do Coxa. Pela 3ª vez com a mesma formação. Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade Regis, Bruno Sávio, Júnior Todinho e Júlio César. E agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupe. Rapidinho, Júlio, acabei de receber aqui, todos os atletas da Ponte se vacinaram. A Ponte Preta que agendou aí para todos os atletas, então, não só esses que citei, mas também todos. Parabéns aí para a Associação Atlética Ponte Preta, preocupação em primeiro lugar. Em relação ao time, amanhã Gilson Klein encerra a preparação da Macaca, domingo, 6h15 da noite, compromisso contra o Brasil de Pelotas. A Ponte que aguarda também aí todas as orientações para receber o seu torcedor, mas provavelmente apenas no dia 16, contra o Náutico no Majestoso, Júlio. Valeu, Lupe, abraço, bom final de semana pra você. Valdemir Gomes, o comentarista que não me abandona. Um abraço, Tigrão, boa noite, bom final de semana. Às vezes, Júlio, quantidade não é qualidade. Mesmo que eu participar 10 minutos, farei com muito amor. Parabéns pela condução do programa, um abraço a todos os companheiros da equipe.
e muito trampo aí no final de semana, se Deus quiser, com ótima participação do Guarani amanhã em Curitiba e da Ponte contra o Brasil no domingo, 18h15 em Campinas. Um abraço! Valeu, agradecendo aqui o meu mestre Jorge Cardoso, que teve os trabalhos técnicos do Bandeirantes Esportivo. Amanhã, 9h, tem Leandro Bolles, Guarani, Curitiba. Eu volto domingo, 6h15, com Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio